Fala, galera do Your Global Mission, tudo bem com vocês? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Léo Paiva por aqui, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do YGM Podcast, o meu, o seu, o nosso podcast, a mesa. Então hoje é dia de mesa, hoje é dia de comunhão, hoje é dia de partilhar do pão, de histórias, de mover de Deus, e tenho certeza que a mesa é o lugar de aquecer os nossos corações. Então que você tenha o seu coração aquecido. Então desde já curta esse vídeo, se inscreva no canal se você está chegando aqui agora e compartilhe para que essa mensagem possa chegar ao máximo de pessoas. Legal? Então vamos a um episódio especial com um convidado especial. Let's go! E aí, Luma? E aí, prazer estar aqui com você, Léo, que honra. Fiquei sabendo que eu sou a primeira mulher desse podcast, é isso mesmo? Que legal. Primeira mulher. E que responsa, né, gente? E estamos muito felizes com isso, Sim, de estar à obrigada. mesa com você. Né? A sua família é muito importante para nós aqui, para mim, para minha família, para nós no Your Global Mission. Obrigada. Para mim é uma honra estar aqui na mesa, a mesa dos amigos, né? Sim. Amigos de Jesus, os nossos amigos, né? Que hoje é algo especial. Então, obrigado por você estar aqui nessa mesa. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Estou com muita expectativa. Eu gosto muito de bater papo à mesa, né? Na vida cotidiana mesmo. Então, ter isso aqui sendo gravado, eu creio que vai edificar muitas pessoas. Espero que o Espírito Santo se mova muito na nossa conversa. Uau. E estou muito feliz. Estou com muita expectativa para o nosso bate-papo. Obrigada. Para a gente que agradece esse tempo aqui. E assim, algo que a gente sempre fala assim, nesse começo, né, de bate-papo, de conversa, Sim. e eu gosto muito disso, que tem a ver com a gente, tem a ver com o Your Global Mission, né? A gente gosta muito da pregação do evangelho, vê muitas conversões, né? Sim. E aí a Bíblia fala sobre o que edifica a fé, né, é ouvir a mensagem, né? Então, assim, Sim, a gente gosta muito de ouvir o testemunho, né? Então, assim, da sua conversão, né? Como que Jesus te encontrou, né? Como que teve um momento, né, que você percebeu e como que foi isso? Então, na minha vida, né, os meus pais encontraram Jesus, eu tinha 4 anos de idade. Então, dos 4 anos em diante, eu já cresci num ambiente cristão, né? Indo à igreja, frequentando os cultos, tendo células em casa. Então, estava inserida nesse contexto já. Mas o meu encontro mesmo pessoal com Jesus, na verdade, até com o Espírito Santo, meu batismo no Espírito Santo foi aos 11 anos de idade. E a partir daí começou o meu relacionamento pessoal com Jesus. Assim, é quando eu considero que eu comecei a andar com ele por mim mesma, sabe? Eu comecei a conhecer quem Jesus era, quem Deus era, não mais de ouvir falar, assim, não mais pelo testemunho dos meus pais, porque eles já tinham vivido muitas coisas sobrenaturais em Deus, muitos testemunhos poderosos da bondade de Deus, da fidelidade de Deus, da libertação. Né? O meu pai, ele era viciado em drogas quando era novo, antes de conhecer Jesus, e tanto meu pai quanto a minha mãe viviam no mundo, né? Uma vida mundana, e eles foram encontrados por Jesus, então eu sabia esse testemunho, mas o meu testemunho eu considero que começa aí. Aí pega toda a minha adolescência, esse aprofundar, né? Na verdade, até hoje, a gente está aprofundando em conhecer a Deus, mas assim, na minha adolescência foi que eu fui conhecendo, lendo a palavra, li toda a Bíblia, né? Pela primeira vez, acho que eu tinha 13, 14 anos quando eu completei. Uau. Com 12 eu comecei a compor, 12 para 13 anos, que eu ganhei aquele violão rosa que eu tinha, quem me acompanha lá de trás sabe, e comecei a compor, né, as canções que hoje são conhecidas minhas, muitas são dessa época, da adolescência mesmo, que eu compus com 14, 16, 18. Então, eu considero que eu me converti aí, sabe? Eu já tinha sido batizada nas águas com 9 anos de idade. Ali eu decidi por Jesus, eu quis Com e tudo. 9 anos? Com 9 anos, Como foi isso? Novinha, né? Tem até igrejas hoje que não batizam com essa idade. Não, a minha igreja não batizava com menos de 12. Eu me identifiquei tem algumas com que você são 10, aí, algumas são 12. que eu me identifiquei com a sua história, que você falou que você foi batizada, né, com 11, né? Sim, no Espírito Santo. No Espírito Santo. Eu também, né? Também? No dia do meu batismo, batizei com 11 e foi nessa fase também, assim. No mesmo dia do batismo nas águas? No mesmo dia. No meu caso foi no mesmo dia, tipo assim, na igreja fazia um dia, no dia do batismo, fazia um momento de oração pra galera receber e tal. Aí nesse momento eu recebi, comecei também a orar em línguas e tal, legal. tudo. No meu caso, na igreja que a gente frequentava, eles batizavam a partir de 9.
Então, eu lembro que eu fiquei esperando chegar nos 9, assim, ansiosa para isso. E aí tinha um retiro bem profundo, assim, era um encontro de crianças. E você ficava 3 dias num sítio, num retiro, as crianças tinham encontros profundos com Deus, eram muito ministradas, assim, profundamente. E ali eu já tinha realmente total entendimento da minha decisão. Até porque eu sempre fui, quando criança, muito adiantada, assim, eu pulei um ano na escola, depois adolescente pulei mais um, então sempre estudei com pessoas 1 ano ou 2 anos mais velhas que eu. Então eu tinha uma cabeça já ali de 10, 11. Eu tinha 9, mas eu já entendia muito. E aí eu fui batizada com 9, nas águas. E já tinha decidido por Jesus. Mas eu digo que esse relacionamento mais íntimo começa aos 11, porque depois que a gente recebe o Espírito Santo, tudo é diferente, né? Acho que ali foi quando eu recebi o Espírito Santo aos 11, o batismo do Espírito Santo, né? E ali eu comecei a acessar níveis mais profundos, comecei a ter mais fome de buscar por mim mesma, assim, de pegar a Bíblia e eu ler, sabe? De ir mais fundo em Deus. Mas desde criança eu lembro, Léo, olha que interessante. Eu com 5 anos de idade, 6 anos de idade, até os meus pais lembram disso. Eles pegavam muito a estrada do Rio para São Paulo, por causa do trabalho deles. E eu ia junto, muitas vezes. E sempre iam escutando Diante do Trono, ou... Lembra do Paixão, Fogo e Glória? Sim, Né? meu Naquela Deus, época. meu Era sonho. sempre assim, pessoas cheias de unção. Sim. Ou era Ana Paula Valadão ministrando, ou era David Kinlan, Antônio Cirilo. Era assim, sempre o carro na maior chapaceira, assim, na presença. Meu Deus. E eu, no banco de trás, já criança, com 5, 6, 7 anos, eu, assim, mergulhava na presença de Deus e ficava em lágrimas, assim, a viagem inteira, adorando, sendo ministrada, chorando. E eu achava que meus pais não estavam vendo, porque essas viagens eram sempre de madrugada. Então, tudo escuro, eu ali atrás. Mas aí, depois que eu cresci, eles me contaram um dia. Ah, a gente sempre via você pelo retrovisor, só que a gente ficava assim, não fala nada, para eu não me fechar e ficar com vergonha. Mas eles viam já que eu tinha esses momentos com Deus ali, toda viagem. Né? Então, isso era algo que já acontecia. No meu quarto já acontecia nessas viagens de carro. Eu sempre tive muita sensibilidade, principalmente através da adoração. Né? Hoje eu entendo que é porque também o meu chamado era nessa área. Então, o Senhor já me criou com essa sensibilidade maior à música, à adoração. E eu era muito tocada. Então, tinha essas experiências assim com Deus da presença, né? E na adolescência eu comecei a me aprofundar, assim, em conhecê-lo mais, sabe? Então, foi assim a minha história. E na minha adolescência eu permaneci toda ela firme no Senhor. Tive um ou outro tropecinho lá de adolescente, sabe? Quando faz uma coisa ou outra que todo mundo tá fazendo para se enquadrar no grupo. Bem ou aquela coisa... fase de mudança, né? Que a gente fica até meio perdido, Exato. não sabe, né? O direito. E são muitas renúncias e você às vezes se sente um ET ali na escola, porque só você que é cristão, só você que é... Ou Exato. só você que é posicionado. Hoje em dia tá mais pesado ainda, né? Você tem quantos anos? Você? Hoje eu tenho 28. 28. A gente era quase na mesma época. Eu tenho 32, né? Sim, 24 mesma anos. Então, época. assim, nessa época aqui era difícil, Sim. mas agora tá mais tenso. Eu acho que é muito mais mesmo. Eu oro muito pelos meus filhos para Deus capacitá-los, né? E a gente também é intencional em discipulá-los desde já, para estarem preparados, porque realmente é difícil. Mas, no geral, assim, eu nunca me desviei de ficar longe de Deus, sabe? De me rebelar, não quero mais seguir a Jesus, não creio mais em Deus. Isso nunca aconteceu comigo. Sempre vivi nessa constante, assim, de busca e entendendo, inclusive, sobre a espera no Senhor, sobre uma vida de santidade, né? Então, essas coisas, apesar de às vezes ter titubeado ali para ser aceita em coisas pequenas, mas na essência eu nunca negociei. Sempre criei no meu coração e vivi de acordo com esse entendimento de que Deus tem um plano para minha vida, Deus tem um plano para minha família, eu vou esperar em Deus um homem de Deus e tal. Então, minha adolescência foi diferenciada, assim. E, inclusive, comecei depois a convidar todos os meus amigos da minha turma da escola, né, da sala de aula, todos começaram a frequentar a célula da minha casa, praticamente todos, assim. E iam lá buscar Deus e tal. Então, tinha essa coisa, assim, já meio evangelística e buscando ali, né? Tá sempre firme no Senhor. E foi nesse tempo que Deus ativou, inclusive, meu chamado, meus dons em relação à música. Sim. Porque na minha adolescência eu estudava de manhã, chegava em casa à tarde, já pegava o violão e começava a adorar, assim, tinha vezes que eu ia até a noite e virava a noite, via o sol nascer. Eu lembro quando eu via que o sol estava para nascer, eu já ia até pro lado de fora de casa, que eu gostava de ver o sol nascer mesmo estando lá adorando a Deus. Meu Deus. Tive muitas experiências profundas, assim, eu e o Espírito Santo nesse tempo. Tudo na adolescência. Que legal. Então, foi assim, a minha jornada foi bem nesses anos da minha mocidade mesmo, assim, foi bem especial. Que legal, né? Isso é muito bom, assim. Eu lembro, né, também, assim, que eu peguei aquela
aquele mover que teve no Brasil, né, nos anos 2000, né? Eu Sim. tinha 8 anos, né, Aham. que foi quando eu fui para a igreja. Eu fui para a igreja com 7 Uhum. também, e eu sempre fui um adolescente muito intenso, né? Uhum. Então, assim, cara, batizei com 11, a igreja batizava com 12, então eu fiquei no pé do Sim. pastor até ele cansou de mim. Aceitar. Eu fiquei igual aquela viúva, né? Aham. Insistente. Batendo na porta. Batendo na porta. E aí ele falou: não, tá bom, acho que ele se cansou de mim, né? Não, vou batizar esse menino, que ele não aguenta mais, enfim, para ele. Todo batido eu pedia Eu não para vou ele, né? aguentar mais um ano Mas ele dele me pedindo de pedindo. novo, né? Aí ele me batizou com 11, né? Eu fui batizado com 11. E assim, cara, com 11 anos eu já tinha lido a Bíblia toda, né? Também, assim, né? E isso é tão Legal. bom, né? Quando a gente tem essa Muito. intensidade desde cedo, Sim. né? Hoje eu ministro muito, né? Em vários lugares também. Uhum. E ver as crianças, eu gosto muito quando eu vejo crianças nas conferências, né? Sim. As crianças Ah, nos é lindo. cultos, né? Assim, Uhum. e ver que, cara, eles estão vindo no apelo, estão vindo entregar, Sim. eles estão vindo, né? E tendo realmente encontros com Deus, né? Deus. Sendo quebrantados ali. É. Hoje eu olho, eu fico até pensando, gente, do que essa criança tá se arrependendo tanto, tá chorando tanto, quando eu vejo essas crianças assim, no... Mas aí eu me lembro, mas eu também passava por isso. É porque eu não lembro mais o que se passava dentro de mim, mas o Espírito Santo encontra, ele convence. E, na verdade, todos nós nascemos, né, da semente do pecado, então já nascemos corrompidos, né? Eu vejo isso claramente na educação dos meus filhos. Tem coisas que eu ficava pensando, por exemplo, a primeira vez que o Henry bateu no irmãozinho, eu falava, gente, por que ele fez isso? Como que ele aprendeu? Ninguém nunca ensinou isso para ele. Ele nunca nos viu batendo um no outro, ou assim, tem umas coisas de comportamento, mau comportamento às vezes na criança, que você vê que não tem uma origem nítida. Mas aí eu sempre lembro da palavra, né? A natureza carnal. A gente tem essa natureza. Então, realmente, todos, como Paulo fala, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todo ser humano precisa de arrependimento, precisa passar, né, por esse batismo de arrependimento. Então, hoje, quando eu olho, às vezes eu acho engraçado, crianças bem pequenininhas, assim, super, oh, Deus. E eu falo, mas por quê? Mas aí eu me lembro, realmente, eles têm os dilemas deles, eles têm a natureza que precisa ser sempre rendida aos pés de Jesus, e o Espírito Santo vai e encontra. É lindo demais. E não existe, né, o mesmo Espírito Santo que habita em nós adultos, habita nas crianças, né? Exato. Não Então, tem assim, Espírito Santo mirim, não né? tem, né, um Espírito Santo kid, né? Então, Não. assim, cara, eu não sei, né, acho que eu só ouço falar, né, acho que você já viu, que é do pessoal da Bethel, né, que tem as crianças que ministram, né, e oram por cura, Sim, sim. né? Então, assim, isso é Sim. real mesmo, assim? Acontece ou não? Sim, eu já Então, vi lá. eu nunca estive, né? Só ouço falar, né? Eu já, inclusive, vi. Recentemente a gente esteve lá na Bethel, porque acho que foi em março. Porque o Mateu nasceu em abril. A gente foi para os Estados Unidos para tê-lo lá. Os meus 2 filhos nasceram lá. E aí, quando a gente foi, a gente ficou 20 dias lá na Bethel, né? Em Reading. E no primeiro dia que a gente chegou, era sábado, é o dia de Healing Room, que eles fazem, que é uma sala de cura. Uau. Então, todo sábado eles têm esse encontro só para curas físicas, curas de enfermidade mesmo. É muito legal, porque você chega... E tem todo um treinamento antes. Você passa numa sala, assiste um vídeo, ensinando com a base bíblica, tudo da cura, para depois você chegar no Healing Room mesmo, que é lá no templo, que está acontecendo as orações por cura. É tanta gente que vai, que tem até meio que... Não é senha, mas são grupos. Grupo 1, grupo 2, grupo 3. Você vai em grupos, assim, vai entrando de 15 em 15 pessoas. É uma coisa louca, assim. Meu É muito Deus. louco. Para você ter uma ideia, o meu sogro, né? Que Deus o tenha, ele não está entre nós mais. Eu nem o conheci, na verdade, que quando eu conheci o Igor, ele já tinha partido, eu estava com o Senhor. Mas quando ele estava no fim da vida dele, enfermo, ele viajou de São Paulo para Reading, só para ir nesse Healing Room na Bethel. Uau. Porque era tanta fé que ele tinha, assim, e não de uma forma mística, assim, tem que ser lá. Mas já tinha recebido orações aqui e tudo e tal, e ainda estava, né, com o câncer que ele teve. E nessa fome, né, como ele tinha facilidade, a condição de ir, nessa fome por mais e pela cura e tudo, e o Igor tinha acabado de vir, ele tinha feito 3 anos de Bethel lá, né, o Igor estudou lá no BSSM. Então ele falou, filho, eu quero ir lá naquela sala de cura, né? Provavelmente ele pediu, eu não sei exatamente, que eu não estava entre eles, mas eles foram só para isso, para você ver como é algo que movimenta o mundo, na verdade. Esse Healing Room da Bethel, vem pessoas de países do mundo inteiro, só para ir nesse sábado lá. Que legal, cara. E é lindo, é lindo, lindo. E, inclusive, é uma liberdade profética, assim, lá dentro do templo, nesse dia, que eu admiro muito. Porque, ao mesmo tempo que está tendo as orações por cura, não é só isso que está acontecendo. Tem tudo para tornar o mover de Deus ali facilitado. Então, tem dança, adoração através da dança acontecendo, dança profética.
Então, em cima do altar ficam vários adultos e crianças. É isso que eu acho. É aí que eu queria Meu chegar. Deus. Criancinhas de 2 aninhos, 5, 6, várias idades, dançando com os adultos lá, com véu, com, enfim, dança espontânea, às vezes coreografada também. Ficam dançando o dia todo ali, naquele sábado, né? Nesse dia. E também no meio da sala fica um monte de telas, né? Em brancos, e os artistas pintando pinturas proféticas, arte profética, né? E vão pintando aquilo que o Espírito Santo vai os direcionando. E aí, então, você entra na sala, antes de chegar a tua vez de receber a oração do teu grupo, você tem um tempo de contemplação ali na presença de Deus. Porque você vai andando, aí tem várias pinturas, algumas completas, algumas ainda em progresso. E você vai vendo e Deus vai falando com você. É muito lindo, assim. Meu Deus. Eu sou sempre muito ministrada nessas salas de cura. Tanto que eu fui, no dia que a gente chegou lá em Reading, a gente nem estava precisando de cura nenhuma. Foi porque era sábado, é dia de healing room, vamos lá. E aí a gente foi. Então, é maravilhoso, assim. E as crianças totalmente envolvidas. Não, orando, assim, dançando. isso faz muito sentido com você, né? Porque você começou o seu ministério cedo, né? Sim. Então, assim, você tinha, acho que, como criança e tal. Como que foi isso para você, assim? Como que você descobriu que você foi chamado para isso, assim? Que, cara, meu, tem a ver comigo, né? Esse negócio. Como que foi? Então, quando eu era pequena, né? Que eu falei dessa sensibilidade com a música na infância e tudo. Eu me lembro que eu já gostava muito de cantar, só que eu era muito tímida, muito, muito tímida. Então, eu cantava, na época até eu imitava, eu cantava igualzinho a voz da cantora da música. Então, eu lembro que meus pais iam trabalhar, eu ficava em casa à tarde, né, só com uma babá, enfim, alguém me olhando. Eu ia para o quarto, trancava a porta e ficava num espelho que tinha assim no armário. Ficava na frente do espelho ministrando, como se estivesse num evento para multidões. E aí, na minha cabeça, eu sou Ana Paula Valadão, eu sou Aline Barros. Acho que eu ouvia na época, né? Que nessa época era até música para crianças, que eu ouvia muito. E aí eu cantava todas as músicas e eu cantava igual, era muito engraçado. Quando era da Aline, eu cantava com a voz igual da Aline. Quando era da Ana, a voz igual da Ana, porque eu não sabia a minha voz. E eu era afinada já, eu percebia. Nossa, eu canto bem. Eu já achava isso, mas não mostrava para ninguém. Não deixava meus pais verem, ninguém sabia que eu cantava. Mas eu já gostava, tipo, me imaginava fazendo isso. Olha que coisa louca. Legal. E brincava disso, que eu era cantora e estava no show, assim, né, para Jesus e tal. E aí fui crescendo, já me envolvi na igreja muito cedo também. Aos 11 comecei a servir em vários ministérios dentro da igreja. Então, já servi na zeladoria, que era a limpeza, né, da igreja. Já servi no Boas-Vindas, ficar ali recebendo as pessoas. Já servi no data show lá na mídia, que fica passando, né, a letra da música. Eu servi em tudo. E aí, também servi na dança. E a dança foi o primeiro ministério que eu já participei na vida, porque desde criança eu dançava na igreja. E na adolescência também. Parei um tempinho, depois voltei na adolescência. E a dança, para mim, era o que eu mais gostava, porque eu me sentia viva ali, estando participando da adoração. Mesmo que não fosse cantando, mas eu estava ministrando também através, né, da música ali junto, dançando. E como a música sempre falou muito comigo, eu amava dançar para Deus, amava ministrar através da dança. E recebi alguns testemunhos até muito lindos, porque geralmente quando acabava o culto, isso quando eu era criança já acontecia, algumas pessoas assim vinham para os meus pais e falavam: nossa, eu queria te falar que a sua filha tem algo especial. Eu estava no louvor ali no culto, mas algo toda hora me chamava atenção para a dança dela, e eu via tanta entrega, tanta intimidade com Deus, eu comecei a ser constrangido na presença de Deus, assim, sendo ministrado pela dança dela. Uau. Isso eu tinha 6, 7 anos. E por isso não sei muito tempo. E eu também sentia essa conexão com Deus, assim, maior do que nunca quando eu estava ali dançando. Se fosse no meu quarto ou na igreja, né? Eu amava. E aí eu ganhei um violão com 12 anos, que era, a princípio, para enfeitar o meu quarto. Era um violão rosa, eu tinha ganhado todo um quarto rosa de aniversário, e estava lá o violão parado. Aí um dia, Léo, o meu pai estava passando assim no corredor da nossa casa. Ele passou pela porta do meu quarto e, de repente, ele parou, botou a cabecinha assim no meu quarto e falou: filha, Deus acabou de falar comigo que é para você pegar esse violão e começar a tocar. Uau, teu pai. Deus falou com o meu pai que ele ia me ensinar a tocar violão e que era para eu começar a tocar por algum motivo, né? Ele não sabia por quê, mas ele falou: Deus que mandou, filha. Eu ouvi claramente o Senhor me falando para você que é para você tocar esse violão. Esse violão não é só para enfeite. Aí eu falei: pai, mas eu não sei nada. Não tinha um músico na minha família, né? Nunca teve. Então eu não sabia tocar nenhum acorde, nenhuma nota. Não sabia nada de música. Eu falei: tá, pai, mas como que eu vou fazer isso? Eu não sei, né? Tem que me colocar numa aula, então. Ele falou: olha, eu não tenho condição agora de pagar aula de violão para você. Mas se Deus falou, ele vai te capacitar. Começa a pesquisar aí nos meios
nos meios que você tem e pede ajuda, quem for preciso, mas o Espírito Santo vai te capacitar. Que legal. E aí ele até me deu um desafio. Ele falou, começa hoje, daqui a uma semana eu quero ver você tocando a primeira música, tá? Aí eu falei, nossa, tremi na base, né? Falei, nossa, difícil, uma semana, nunca toquei nada. É faca na caveira, hein? Ele é. Meu Aí Deus. eu comecei a tocar. E comecei a treinar, né? E aí não conseguia, meu dedo não obedecia, né? É difícil no início fazer os acordes. Mas eu treinei todo dia, Léo. Chegava da escola, ia treinar e ficava lá. No Cifra Clube, eu tinha um computador já na época, aquele grandão. Ligava pra levita da minha igreja, pedia ajuda e tal. E aí, depois de realmente uma semana, mais ou menos, eu já estava tocando a primeira música. Só que no dia que eu comecei a conseguir tocar essa primeira música, que era uma bem fácil, que essa menina me ensinou, na hora que eu consegui, eu falei, nossa, agora tá indo. Aí eu ia cantar, né? Porque eu sempre amei cantar. Me deu um branco de qual era a música. Até hoje eu não lembro qual era esse louvor. Eu não lembrava. Eu falei, gente, é um louvor que a gente canta toda quarta-feira na célula aqui em casa. Canto sempre na igreja. Me deu um branco. Hoje eu sei que foi Deus que tirou ali naquela hora da minha memória. Porque como eu não conseguia lembrar de jeito nenhum, eu fiquei tão frustrada que eu queria tanto cantar tocando, que aí eu senti assim... O Espírito Santo, né? Mas eu senti assim, então eu vou cantar minha própria música. Vou cantar minhas próprias palavras para Deus. Ai, desculpa, tô toda hora batendo aqui. Aí eu comecei a cantar espontaneamente. E aí eu compus minha primeira música nesse momento, nesse dia. Quando eu comecei a cantar com esses acordes que eram de outro louvor, eu cantei um verso, um início, estrofe, refrão, ponto. Foi direto, assim, parece que a música estava pronta e veio um download, assim, porque eu não precisei ficar pensando ou montando a música. Cantei ela toda, do início ao fim. E era uma declaração mesmo minha, assim, para o Senhor. Essa música se chama Insubstituível. Hoje ela já foi gravada. Inclusive, ela foi gravada com a participação do Fernandinho, que naquela época eu ouvia muito. Olha que coisa louca. Eu nunca que eu ia imaginar, eu ali com 12 aninhos, eu ouvia ele tudo, que depois essa música seria conhecida, seria gravada e com ele ainda. Que legal. Mas foi nesse dia que Deus me ativou para o dom da composição. Porque a partir daí, no dia seguinte, outra música eu escrevi, no dia seguinte outra música, e nesse primeiro mês eu lembro que foram mais de 15 e nunca parei de compor. Assim, foi assim que tudo começou. E aí eu lembrava que na infância eu tinha recebido muitas palavras proféticas sobre isso. Uau. As pessoas, às vezes um profeta ou enfim alguém vinha orar por mim e falava: o Senhor me mostra você na frente de uma multidão, numa plataforma assim no alto e tem uma multidão, milhares de pessoas sendo tocadas, sendo curadas e libertas através da sua adoração. Sempre falavam isso, de cura e libertação, através da minha adoração. E na época eu não cantava na igreja, nada. Então, quando isso começou a acontecer, eu comecei a compor e ninguém via também, porque eu era tímida, não mostrava no início, mas os meus pais, eles acabavam ouvindo. Porque aí eu comecei a passar, como eu falei, a noite toda cantando, compondo, então eles ouviam do quarto deles. E muitas vezes o meu pai, que ele é um adorador também, assim, ele é muito apaixonado pela presença de Deus, isso eu herdei dele também. E ele, muitas vezes, quando eu estava nesses tempos com Deus ali profundos no meu quarto, ele sentava no chão, no corredor da casa, assim, na minha porta, pro lado de fora do quarto, para eu não saber. Mas ele ficava ali chorando, se derramando na presença de Deus. Aí aconteceu algumas vezes de eu pegar ele no flagra, assim, quando eu ia sair do quarto, ele estava lá, prostrado, assim. E aí eu comecei a ver, né? Ele fica ali, ele não entra para não me atrapalhar, para eu não ficar com vergonha, mas ele ficava recebendo, sabe? E tinha grandes visitações assim do Senhor nesses tempos assim de adoração dentro de casa. Uau. Então as peças foram se encaixando, as palavras proféticas, o dom que Deus me deu, a gente já foi entendendo, né? Deus foi confirmando, tá? Deus tem algo para mim nessa área. Um quebra-cabeça, assim, né? E interessante você falar, porque, assim, né? A palavra profética, né? É o pai, né? Deus Sim. falando, né? E, assim, um momento com o seu pai terreno, né? Sim, Assim, o seu Deus pai, usou a ele. importância, né? Assim, cara, como é bom e importante, assim, ter homens também posicionados, né? Assim, né? Pai, né? Meu Deus. Porque é o papel do pai, dar identidade ao filho, né? Meu É o pai que Deus. destrava o destino profético do filho, né? Por isso o diabo investe tanto para que essa geração seja uma geração de órfãos, né? Para separar os casamentos, para afastar os pais. A gente vê tantos pais ausentes hoje, pessoas que não têm temor ou não conhecem a Deus, ou às vezes até conhecem, mas acabam não exercendo esse papel. E o papel do pai, especialmente, é muito importante na vida dos filhos. Principalmente, eu diria, da filha mulher. Acho que mais ainda.
Não sei, na verdade, não dá nem pra mensurar, porque do homem também é muito importante a figura do pai, né? Mas dá para entender o que você tá querendo dizer. Assim, porque a mulher, Aham. ela quer ela tem um anseio interno, já intrínseco a ela, pelo amor masculino. Porque Deus criou isso na mulher. Exatamente. Porque um dia ela vai se casar, ela vai. Só que até ela encontrar, ela ser encontrada pelo marido, né? Quem vai suprir isso terrenamente, né? É o pai. É o pai que vai ser essa figura de referência, de aprovação, de aceitação. Que ele que diz a minha identidade. Porque ele é a figura terrena que ela tem visível do que Deus Pai é. Ou deveria ser, né? Essa figura. Então, Deus é quem é a fonte primária, né? Depois que a gente começa a entender, a gente sabe, não, é o Senhor que diz quem eu sou e tudo. Mas ele usa os pais. Os pais foram criados para serem esse instrumento na vida das filhas. De ser um instrumento de Deus, ouvir de Deus e liberar Trazer, esse chamado profético. Meu esse Deus, eu destino fiquei profético. imaginando, você falando, eu fiquei imaginando seu pai entrando no quarto e falando assim, filha, ó, pega o violão, começa a aprender, eu não tenho dinheiro, né, mas assim, ó, Deus vai ensinar se ele tá dizendo, e na próxima ano eu quero ver você tocando. Meu Deus, E que aí pai, aconteceu. né, assim, que pai dando muita direção, muita clareza, né, Foi. não tem dúvida, né, você fala, tá bom, pai, né, vambora, Sim, né. foi muito importante. Na verdade, o meu pai teve um papel muito importante em toda a minha criação, assim, não só eu, mas os 4 filhos, né, eu tenho 3 irmãos, 2 irmãs e um irmão. E ele sempre foi muito presente nesse discipulado, assim, em relação a nos criar no caminho do Senhor. Em relação à palavra, aos princípios, ele não negociava, sabe? Então, eu sei que era cansativo para ele, que hoje que eu sou mãe, então, eu vejo, porque você corrige e 10 minutos depois tem que corrigir da mesma coisa. E ele era incansável nisso, assim, sabe? Sempre. Eu lembro que quando a gente desobedecia, ficava rebelde em casa, alguma coisa... O sermão do meu pai pra gente era com a Bíblia aberta, Deuteronômio 28, toda vez. Olha aqui, as bênçãos para os obedientes, as maldições para os desobedientes. Vocês podem escolher. Mas se vocês forem obedientes a Deus, honrarem seus pais, obedientes também aos pais, porque a Bíblia fala, né, sobre isso, vocês vão colher tudo isso aqui. Então, sempre houve esse temor em nós a respeito da palavra mesmo, assim, baseado na palavra. Então, que bom também que eu obedeci essa direção dele, porque não adiantaria ele ter falado e eu... meu pai não sabe de nada, meu pai, sabe, não ter seguido. Eu não estaria vivendo tudo que eu vivi até hoje. Cara, que bênção, né? Esse é o poder da bênção da obediência. Sim, a bênção da obediência. Colhe os sensacional. frutos. Então, eu gosto de dar esse testemunho, principalmente para adolescentes, né, que geralmente estão na fase mais difícil. Obedeçam os seus pais, né, porque você vai colher os frutos, né? Seja diretamente ou indiretamente. Nesse caso, foi mais direto. Eu comecei a compor e Deus me abençoou muito, me usou muito através da música. Mas, às vezes, é indireto. Às vezes, você não vê a ligação direta da obediência com o fruto. Mas a recompensa vem do Senhor. E vai frutificar. É igual estação, né? A árvore, às vezes, não frutifica, né, diária. Tem árvore que frutifica mais. Tem o tempo de dar mas fruto. tem o fruto, né? O tempo do fruto, né? Com Então, certeza. e a obediência é certo que vai frutificar e a gente vai colher, né? Sempre, Glória a Deus. sempre. Muito bom. E assim, o que você diria para alguém que está tentando, tá nessa fase aí de descobrir o chamado, assim, né? O propósito de vida? O que você diria, assim? Eu diria para essa pessoa não ficar esperando descobrir o chamado para fazer algo para Deus. Ela tem que estar servindo. Porque olha como que eu descobri o meu, por exemplo, né? Como eu te falei, eu servi em todos os ministérios da igreja antes. E isso, na verdade, eu vejo que foi muito importante para mim, para forjar caráter mesmo. Porque eu não cheguei eu só vou servir na igreja, só vou servir a comunidade local, a Deus, quando eu puder cantar lá em cima do altar. Não foi isso. Eu ter passado por todo esse processo de servir, foi isso que me permitiu até me conhecer, ver, eu gosto de fazer isso, não, isso aqui não é muito a minha praia, isso aqui não combina comigo. Por exemplo, na dança eu amava, eu me sentia viva como nunca, assim, mais do que fazendo qualquer outra coisa. Isso já foi uma pista. Nossa, então o meu chamado tem a ver com estar nesse lugar, né, no louvor, na adoração. E tudo isso foram peças que foram se encaixando até eu descobrir. Por que eu digo isso? Tem gente que fica na inércia, achando que, não, eu recebi uma palavra profética de que eu sou um apóstolo. Então, assim, enquanto não me reconhecerem como um apóstolo, eu não vou servir, porque eu não sou... Eu não fui chamado para limpar a igreja, não fui chamado para servir um café. Eu sou apóstolo. Então, você nunca vai fazer nada, porque ninguém se torna, né, um apóstolo sem antes servir. Na verdade, ser um apóstolo, o próprio Paulo fala, né? É o que mais serve, é o que mais sofre, é o mais difícil. Eu quero ser um pastor, né? Aí só quer ser pastor para pregar, né? O que o pastor menos faz é pregar. Na verdade, ele serve, trabalha, né? Tem que amar o próximo, negar a si mesmo o tempo todo ali pelas ovelhas. Então, eu diria isso, para essas pessoas não ficarem aguardando descobrir para começar a fazer algo para o reino. Todo mundo é útil para o reino. E existe um chamado geral, né?
A gente tem o chamado geral e o chamado específico. O chamado geral de toda a igreja, de todos os cristãos, todos os que nasceram de novo, é ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, né? Fazer discípulos em meu nome. E quando nós nos ocupamos desse chamado geral, fazendo parte da grande comissão, o Senhor se encarrega de nos revelar, no tempo dele, o nosso chamado específico. Aí, como eu falei, é como se fosse um grande quebra-cabeça. O Senhor vai revelando em parte mesmo, de acordo com aquilo que a gente pode suportar em cada fase da nossa vida. Talvez, se eu soubesse tudo que Deus ia fazer na minha vida, tudo que Deus tinha para mim de uma vez só ali, tipo, na adolescência ou na infância, eu não ia estar madura o suficiente, sabe, para lidar com todas essas informações. Mas foi algo gradual e o Senhor vai te dando uma direção de cada vez. É um passo a passo, né, a nossa caminhada com Deus. Você precisa obedecer hoje o que Deus está te pedindo hoje. E aí ele vai dar a próxima direção. E ele vai te conduzir até esse lugar de você chegar um momento e falar, nossa, agora eu estou vendo a plenitude do meu chamado. Sinto que eu estou no lugar onde eu nasci para estar. Chega esse momento. Mas ele é alcançado através de vários passos de obediência, né? Constantes assim, e consecutivos. É como o povo no deserto, né? O Senhor era a coluna de fogo, era a nuvem que cobria eles de dia e a coluna de fogo à noite, que mostrava o caminho. Isso. Deus poderia ter dado um mapa para Moisés. E eles não iam precisar de Deus naquela jornada. Na verdade, aquele caminho ali da península do Sinai é calculado que pode ser feito em 11 dias andando. Meu Deus. 11 dias a pé. Eles demoraram 40 anos, porque não estavam prontos para chegar. Eles mesmos escolheram cair múltiplas vezes na mesma desobediência, né? E isso atrasou o processo. Mas por que o Senhor também não deu um mapa? Vai lá e segue o mapa. Porque eles não precisariam de Deus no processo. Uhum. E Deus quer estar nesse dia a dia com a gente. É o maná mesmo, aquela coisa de todos os dias tá revelando um pouquinho. Uhum. Então, o mais importante se ocupa do chamado geral, sirva no que você puder servir. Não espera, não, isso aqui, eu não nasci para isso. Não, eu ficar passando slide na igreja, não. Eu entregar a Bíblia nas casas, não. Meu chamado é pregar para multidões. Não, isso não é para mim. Então, você nunca vai viver o seu chamado. Faça o que tiver. É o que Jesus fala. Prega o evangelho em tempo e fora de tempo. Uau. Jesus que falou isso ou foi o Paulo? Não sei. Foi Paulo. Então, é o que o Paulo falou. Uau. Mas você tem que estar se ocupando do chamado geral. E aí o chamado específico vai vir. Meu Deus. Eu e o Igor, nós fizemos, né? Vou ter que fazer um merchanzinho. Uhum. Nós fizemos um curso na nossa plataforma. Legal. Eu ia falar pra você fazer no final. Não, mas é porque é sobre isso. Tem um curso chamado Qual é o Meu Chamado? Uau, que legal. Porque é para ajudar as pessoas. As pessoas perguntam muito assim, como que eu descubro meu chamado? Como que eu vivo o meu chamado? Então, a gente fez um curso, acho que tem 6 módulos no total. E aí também é legal, porque também é legal assim, você procurar conhecimento, porque lá a gente estuda quais são as 7 esferas da sociedade, quais são os 5 ministérios ali que Paulo descreve, estuda o que é o reino de Deus, sabe, como trazer o céu para a terra, o que Deus espera de nós como cristãos, e isso vai também te equipando para entender. E ali nas aulas mesmo, aprendendo, estudando sobre as diferentes formas de servir o reino, você vai se identificando. Nossa, eu tenho essa característica. A gente usa até a questão das características natas de cada um, personalidade, tudo, porque às vezes são indícios assim da sua aptidão, sabe? Então tudo isso também é para ser analisado assim no decorrer da caminhada com Jesus. Meu Deus, sensacional. E assim, você tem uma noção de quantas músicas você compôs em todo o tempo, não? Hoje eu não tenho mais muita noção, mas eu lembro que antes de eu gravar a primeira, eu já tinha composto quase 200. Meu Deus. Eu gravei a primeira, eu tinha 18 anos. Nossa. Aí depois eu parei de contar e, na verdade, eu perdi muitas. Eu não tenho isso tudo em arquivo, não. Porque o que acontecia? Era nos momentos com Deus. Eu compunha uma canção, geralmente eu ligava o gravador. Mas hoje a gente já trocou de celular tantas vezes, né? As coisas vão se perdendo. Enfim, nem tudo eu botei na nuvem e muita coisa eu não tenho hoje mais. E tem alguma canção dessas, assim, que tem um significado especial para você, que você compôs numa fase da vida, cara? Isso aqui me marcou muito e essa canção falou comigo. Acho assim, sabe? que sim, tem algumas, mas uma específica que eu me lembro agora é Ó Minha Alma. É uma canção que eu compus num período que eu estava passando que foi muito difícil para mim. Foi quando os meus pais estavam se divorciando. Eu tinha 18 anos. E aí eu estava sofrendo muito assim com toda essa ruptura da minha família e tudo que estava acontecendo. E aí um dia o Senhor me consolou, falou muito comigo através do Salmo 42. Que é quando Davi fala com a própria alma, né? Ó minha alma, porque estás abatida, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio, Deus meu. E esse salmo é lindo.
E lendo ele, assim, com a Bíblia aberta, eu tava com violão e comecei a compor essa música. Então, foi em lágrimas, assim, foi um clamor bem profundo, assim, uma conversa minha com a minha alma. E, na verdade, eu estava lendo esses salmos, mas enquanto eu ia ali falando com Deus, falando com a minha alma, eu coloquei vários outros textos, outros versículos bíblicos de outras partes da Bíblia, que já estavam dentro de mim, porque como eu já lia muita palavra, então já veio na memória, assim, e foi entrando. Então é uma música que ficou muito rica, biblicamente falando, e que marca para mim esse momento muito importante, sabe? Assim, de Uau. experiência profunda com Deus, assim, Aham. com o Consolador. Nossa, eu amo Salmos 42, né? É. Você fala que eu estou num processo de encarnar esses salmos, né? É? Assim, eu sempre, né? Deus fala muito comigo, né? Que ele começa assim como a corça, né? Sim, Suspira pela corrente das sim. águas, né? Então, esse com reconhecimento da alma do É. salmista, cara, eu tenho essa minha angústia porque eu quero Deus, né? Aham. Assim, ir para Deus, dar a Sim. ordem, né? É Ah, muito isso é lindo. muito É bom, muito assim. lindo mesmo. E o que você está vendo, assim, o que Deus está fazendo na adoração no Brasil hoje, assim, nessa área, que é a sua área, assim? O que você está vendo, né? Que tem música saindo, né? Deus despertando lugares, né? E tal. Uhum. Qual que é a sua percepção, assim, profética de Deus sobre a adoração no Brasil? A gente teve aquele mover, né, de 2000, que Sim. aconteceu. Você também participou, né, Uhum. sendo criança. É. Hoje, é uma pergunta difícil, mas tem Uhum. tanta coisa acontecendo, porque É. hoje é muito mais. É muito mais intensa as coisas, né? As pessoas hoje têm uma facilidade muito maior para Uhum. lançar canções, para liberar. Naquela época, nossa, lá, né, de 2000, para você conhecer um louvor, uma música de alguém, a pessoa tinha que gravar, prensar o CD, distribuir, chegar até você, né? Era bem muito diferente esse processo do mercado da música e também do marketing, assim. E hoje, como é muito acessível e se tornou muito fácil, o que é ótimo, porque, por exemplo, para mim isso foi ótimo, senão eu talvez não estaria também vivendo isso, porque Uhum. eu entrei logo nesse período da transição do físico para o digital. Isso facilitou muito para mim. Eu distribuía minha música, assim, entrava num site, botei nas plataformas, não sabia nem, não tinha contato com ninguém, não Uhum. precisava, né, de todo esse caminho difícil. Mas, por outro lado, apesar de ter facilitado para nós artistas e tudo, eu acho que tem um impacto muito negativo também. Então, hoje, na verdade, quando eu olho para o cenário atual, tem muita coisa que me preocupa. Sim, Tem motivos de alegria também, tem remanescente, sempre é o remanescente, também. mas eu vejo muitas músicas que, na verdade, são produtos, sabe? Assim, e muita coisa que eu não sinto que vem de um lugar autêntico, assim, com o Senhor. Ó. Por ter essa facilidade de se liberar tudo, as pessoas muitas vezes compõem para gravar, compõem para vender, compõem Uhum. para fazer dinheiro, E compõem para não do fazer lugar de agenda. intimidade, É. né? Às É. vezes não sobra nem tempo para o lugar de intimidade, porque Meu o mercado Deus. né, te exige tanto. E eu sempre fui bem contra a cultura, assim, nesse meio, porque no início, quando a minha música Liberta-me de Mim estourou, que foi logo no início, né? Foi a segunda música que eu lancei, e ela começou a ficar muito conhecida. Eu lembro que foi em 2016. Todas as grandes gravadoras do Brasil vieram atrás de mim, entraram em contato. As majors, assim, as maiores, né? Outras intermediárias também, eu conversei com todas. Uhum. Mas toda reunião que eu ia, era sempre eu e meu pai. A gente saía, olhava um para o outro, no elevador, assim, já, e falava, não é isso que Deus tem pra gente, né? Não. E a gente já sabia. Às vezes eu saía assim da reunião, tá bom, vou orar, vou pensar e tal, mas ali eu já sabia. Não estou criticando quem é de gravadora, porque Uhum. Deus, a forma dele agir é multiforme. Deus é Sim, infinito. Não é que seja algo errado, outro certo. Não. sim. Mas no meu caso, O específico, no né? meu caso específico, as canções que eu compunha e que eu componho, elas são não eram. Hoje já tem muita coisa diferente, então já é mais comum. Mas naquela época não era o formato, sabe, do comercial, daquilo que. Então eu tinha esse temor, esse medo, no bom sentido, de entrar para algo assim, uma gravadora e tal, e eles me formatarem ao mercado. Eu Ah, não queria ter que ter esse compromisso com uma empresa, com a venda, entendeu? uhum. Eu queria ter esse compromisso, o meu compromisso só com o Senhor. O meu compromisso com aquilo que ele me entregou. Então, cada música tinha uma mensagem autêntica, que todas elas nasceram de experiências que eu estava vivendo com Deus, de momentos no lugar secreto reais, coisas
genuínas. Então, às vezes eu ia, já no início, assim, nessa primeira reunião com o produtor ou com uma gravadora, já falava, essa música legal, mas se você mudar uma coisa aqui, essa palavra aqui não é muito comercial, coloca tal palavra num lugar. Isso já me embrulhava o estômago, sabe? Porque eu falava, como que eu vou mexer em algo que o Senhor que me deu? Porque eu tinha essa consciência, Léo, de que era realmente as minhas músicas vinham como um download, como eu te falei. Era realmente assim, eu entendi assim, uma música que já existia no céu e o Senhor estava esperando para quem entregar. Porque eu não tinha esse esforço para fazer. Então parecia que ele tinha me entregado pronto. Aí como que alguém vai te falar, não, eu acho que eu sei melhor do que Deus o que vai ficar nessa frase, entendeu? Eu não ia deixar. Eu sou até meio ciumenta com as minhas músicas até hoje. Assim, já teve grandes cantores do nosso meio cristão que já pediram para gravar a música minha, eu nunca deixei. Hoje eu até penso, Senhor, será que eu sou egoísta? Se eu tenho que me tratar nisso, eu estou aberta para se Deus falar o contrário. Mas eu nunca consegui até o atual momento, porque eu tenho ciúme delas. Meu Deus. Porque eu olho para uma música, não é uma música, para mim é aquele tempo que eu vivi, é aquela libertação. E é zelo, aquela... né? Você tem zelo. É um zelo né? também. Você tem zelo. Porque, cara, olha como veio, né? Sim. Eu acho isso sensacional, né? Assim, cara, preocupação, não, cara, é Deus que falou comigo. Você Eu vai acho alterar? que Não, é saudável. É muito até bom. certo ponto. Tem que ter o equilíbrio. Coisa, Mas eu acho que eu tenho realmente que proteger isso, né? E o que eu vejo hoje, né, voltando para sua pergunta, é que muitas vezes eu escuto coisas que estão saindo aí o tempo todo, o mercado está bem saturado, sai música, assim, dezenas de músicas todo dia, né, só no meio cristão, falando assim, música gospel. E muita coisa é muito, assim, é mais do mesmo, entendeu? E isso me entristece muito, porque tem tanto para ser dito, tem tanto que o Senhor quer liberar. É claro que eu creio que existem momentos em que há uma mensagem que Deus quer dar ênfase sobre um povo, sobre uma nação. E ele pode, sim, ele faz, sim, de levantar um grupo, tipo uma pessoa ali, outra lá, outra em outro estado, e que vão se levantar com uma mensagem parecida, porque é algo que o Senhor está falando sobre aquele tempo, sobre aquela... Só que quando é assim, é autêntico. Ainda assim, é autêntico as canções de louvor. Mas tem coisa que a gente ouve hoje que a gente sabe que parece que uma pessoa vai e pega outras 5 músicas que estão no top das mais ouvidas, no meio gospel, joga no liquidificador, e o que sai... Você vê claramente. É uma frase de uma frase de outra, uma frase... Sabe, as frases que pegaram? Sim. Só para fazer hit, para fazer a igreja cantar, assim. Então, tem algumas coisas que hoje me deixam tristes, assim, de ver, sabe? E isso, eu tenho até que... Estou aprendendo a navegar esse sentimento, porque isso, às vezes, me afasta do meio. Isso muitas vezes já me afastou. E até eu tenho demorado para fazer outro projeto e tudo. Tem vários motivos. Tem também a minha vida. Eu acabei de me tornar mãe. Tem várias coisas. Mas eu sei que também tem esse fator. Sim. Porque acho que é um temor tão grande que, às vezes, até tem o risco de me paralisar. Eu não posso deixar esse temor virar medo, entendeu? Sim. Porque eu tenho tanto medo de ser mais do mesmo, de estar ali, de lançar um álbum, uma música só por lançar. Eu não quero nunca fazer isso. Porque não é para isso que o Senhor me chamou. E eu sinto que eu estaria em pecado fazendo isso. E me aproveitando da igreja, entende? Porque, querendo ou não, a gente vive disso. Então, eu tenho buscado muito em Deus assim, Senhor, eu só quero lançar algo, liberar algo quando for o que o Senhor quer falar através de mim, sabe? Eu tenho esse temor muito grande pelo que eu tenho visto hoje. Uau. Então, eu falei mais de um lado negativo, né? Mas acho que é importante falar isso para as pessoas também. Demais. Talvez pensarem, sabe? E perceberem. E você que consome, né, a adoração, você que não é um compositor, um cantor, mas você que consome, tenha também esse temor naquilo que você ouve. Peça a Deus esse discernimento. O discernimento do Espírito é um dos dons do Espírito Santo, né? E o Senhor quer nos ensinar a discernir, né? Tem coisas que eu não consigo ouvir, que por mais que seja um louvor, por mais que esteja tocando em todas as igrejas aí, tá em alta nas paradas de gospel, tem coisas que eu não consigo ouvir. Porque é tão raso, é tão mais do mesmo, é tão que... Assim, eu falo, isso aqui eu não quero. Para que eu vou baixar o nível da minha profundidade com Deus, sabe? Não que eu seja, não estou falando de um lugar de soberba, não. Mas a gente tem que buscar aquilo que é autêntico. Tem ministérios que eu admiro muito. Vou falar agora de coisas boas. Pessoas que eu admiro muito, que fazem algo assim que você vê, nossa, essa pessoa tem identidade, tem autenticidade. Um deles é o Morada, por exemplo. Sim. Eu acho incrível as composições deles, né? O Brunão, além de carregar muita unção, carrega a profundidade bíblica, conhecimento da palavra, e você vê isso nas músicas. Você vê que tem base bíblica, que faz sentido, e que a igreja cantar as músicas dele... Eu amo quando eu vejo a igreja cantando Morada, porque a igreja está aprendendo Bíblia enquanto canta. É sempre sobre uma história bíblica, sobre uma mensagem, sabe, que é centralizada em Jesus, no Evangelho, realmente.
Então, eu oro muito para que se levantem mais pessoas assim. Que legal. Tem muitos outros que eu poderia dar exemplo. Mas esse é o meu clamor, assim, por essa geração. Inclusive, eu tenho um selo musical que começou em 2018 por causa desse clamor do meu coração. Que legal. Eu creio que quando Deus coloca uma indignação dentro de nós, algo que te incomoda muito, é porque Deus tem um chamado naquilo ali. É uma inquietação profética, Exato. né? Assim, é algo do Exatamente. Senhor. Uma indignação santa, uma inquietação profética para você fazer algo. Não é só para você ficar reclamando, eu odeio as músicas que saem hoje, entendeu? E até porque isso também não é algo generalizado. Tem muita coisa que eu gosto. F-Hop é outro que eu gosto muito. A Proud Music tem também sido referência, assim, de trazer canções bíblicas. Sempre fizeram isso, né? Mas agora é legal que eles estão tendo reconhecimento merecido. Está sendo mais ouvido hoje do que nunca. Então, isso me alegra muito. E tem vários outros, mas o que eu estava falando, esse selo musical se chama Le Music. Eu comecei ele porque tinha algumas pessoas que o Senhor já tinha me mostrado de diferentes lugares do Brasil, que eram também meninas jovens, assim como eu na época, e que compunham canções autênticas, que tinham unção, que tinham vida com Deus, que tinham vida na igreja local, que viviam isso que eu estou falando, de servir em outros ministérios, de não estar lá, só vou cantar, só assim, sabe, só quero o holofote. Não. Essas meninas eram pessoas assim que eu via que elas têm uma vida de adoração, não são só, não cantam adoração. E além disso, tem um talento, um dom para composição, uma voz linda, tudo isso junto. E aí, o Senhor falava para mim assim, filha, eu te ensinei tanta coisa nessa sua jornada com a música, porque como eu não entrei para nenhuma gravadora, Léo, o que aconteceu comigo? Eu fui aprendendo tudo sozinha. Assim, o Senhor foi me capacitando a saber como fazer em relação ao direito autoral, como que faz em relação à distribuição de música, como que faz para produzir um bom projeto audiovisual, entendeu? O vídeo, a música. O seu ministério foi muito autêntico, né? Assim, foi. Você viveu isso, né? A sua vida é marcada por isso, né? Sim. E eu sempre fui uma pessoa muito independente também, que gosta de saber das coisas. Legal. Eu gosto de entender tudo, de tudo um pouco. Então, isso me ajudou. Olha como que Deus ele nos dota das características que a gente vai precisar para cumprir o nosso chamado, né? Desde o nascimento, desde o ventre. Porque eu ter essa personalidade, essa tendência de querer entender tudo, de ser mais independente e tudo, me ajudou nisso. E aí eu aprendi muita coisa. E aí Deus falou para mim assim, em determinado momento, você tem tudo na mão para você ser agora essa empresa, tipo assim, essa organização que vai ativar essas meninas, que é o que não fizeram por você, porque não tinha, né? Porque os que tinham querendo contrato comigo era só para morder uma grande parte, né, daquilo que era meu por direito, tipo assim, vamos dizer assim, na parte do benefício. Mas para me ensinar assim e generosamente investir, não tinha. E aí o Senhor falou, faça por elas aquilo que não fizeram por você. E Deus falou comigo também sobre a parábola dos talentos, né? Mateus 25, que é quando você recebe 5 talentos, o servo bom e fiel, ele transforma em 10. Né? O outro recebe 2, transforma também no dobro. E aí Deus falou para mim, você recebeu um ministério, recebeu uma unção, recebeu uma influência, mas você pode transformar essa sua influência, esse seu ministério, em 5. Porque eram 4 meninas. Então, hoje comigo somos 5 no selo. Na verdade, uma já saiu, somos 4 hoje. Mas, enfim, é essa multiplicação de, através do que Deus estava me proporcionando, pelo que Ele fez na minha vida, no meu ministério, eu utilizei desses recursos, desse conhecimento, dessas conexões, né, de tudo, das pessoas que eu tinha conexão, empresas e tudo, para fornecer isso para elas, entendeu? De forma generosa e justa também. Então, hoje a gente isso, esse selo, e ao mesmo tempo um discipulado. Ontem mesmo, 9 da noite, eu não estava aqui porque eu estava no discipulado com elas. Verdade. Toda semana a gente se encontra e tem também essa parte do discipulado, na parte espiritual, assim, da gente caminhar juntos na palavra, no estudo da palavra e tudo. Que legal. Então é algo que eu amo, assim, também. E você tem alguma referência sua hoje, assim, alguém que você se espelha, admira? Alguém? Tem algumas pessoas. Uhum. Olha, sobre... Tem em diferentes quesitos, né? Em relação à entrega na adoração autêntica, adoração espontânea e tudo, a Stephanie Gretzinger é uma grande referência para mim, sempre foi. Quando eu fui ativada na adoração na adolescência, eu passava muito tempo assistindo os vídeos da Bethel, que estavam começando a ser liberados nessa época, e principalmente os dela. E a forma que ela adora, que ela se entrega, que ela flui no espontâneo, sem nenhum temor de homens, isso sempre me serviu de inspiração. Eu ouvia e falava, Senhor, eu quero adorar assim também. Eu quero ser assim na tua presença. Então, ela é uma referência nisso. Tem outras mulheres que são referências em outras áreas. Por exemplo,
A própria Ana Paula Valadão, que hoje até se tornou uma amiga, que foi uma pessoa que eu ouvi muito crescendo, assistia aqueles DVDs nos braços do pai. Meu DVD não, na Deus. época era fita cassete, ó, se eu não me engano. E ela hoje, eu admiro mais do que nunca. Eu já admirava naquela época, mas hoje assim, é uma referência cada vez maior para mim, porque eu vejo como ela soube ser uma mulher sábia em recuar no ministério quando foi preciso para cuidar da família dela. Uhum. Quando os filhos nasceram, quando ela se casou, se mudou para os Estados Unidos com o marido e ela voltou ali para dentro de casa e parou um tempo essa vida corrida de agenda e tudo. E hoje eu vejo ela colhendo os frutos, sabe, de muita renúncia. Hoje é tão lindo para mim ver ela ministrando com o Isaac, que é o filho dela adolescente. É, Eu fico olhando e falando, Senhor, será que um dia eu vou viver isso com o Henry? Para mim é inspiração mesmo, assim, Sim. olha como vale a pena, porque o filho dela está nos caminhos do Senhor, está firme, passou pela adolescência, que é um período super difícil, e agora se mantém ali com Deus, está fazendo seminário no CFNI. Enfim, eu vejo que são frutos, sabe, seguindo o caminho da mãe. Então, ela, para mim, é uma referência nessa área, por exemplo, de família, sabe? De ser uma ministra de adoração, mas, ao mesmo tempo, ter navegado bem essas diferentes estações da vida. uau. E ó, você já teve tempo de muita crítica no ministério? Assim, de um tempo assim que a galera... Nunca tive. Não, mas tem hater ou não? Tem gente que vem, fala alguma coisa e Cara, tal? eu acho que eu Ou nunca... você nunca viu nada É assim? muito... Eu sou privilegiada, viu, Léo? Que legal. Não gosto nem de falar isso, porque pro povo não ouvir e falar, então É. vamos falar gente. Não pega a dica, não. É. É, não. Não, porque a maioria das pessoas tem algum momento assim, mas eu acho que por eu ser bem discreta... Discreta, assim, na verdade, no Instagram... Sempre mostrei tudo da minha vida. Aham. E é Fazia legal. muita piada. É É legal, né? muito legal. E hoje, que você. A fase que você me conheceu, Aham. é bem menos do que era antes. Sim. Porque antes de eu me casar, era assim, tudo. Eu fazia piada de tudo. Era muito engraçado, assim. O pessoal que me acompanha desde antes fala que é até legal ver as minhas diferentes fases. Hoje, como Sim. mãe, eu ainda sou brincalhona e tudo, mas é diferente, é menos. Mas eu mostrava tudo, era bem aberto. Mas eu acho que eu sou discreta em outro sentido, assim. Eu sou discreta em... Eu não gosto de me envolver em polêmica, eu não gosto de me associar facilmente a qualquer pessoa, sabe? Eu analiso muito. Para fazer um feat, eu analiso muito. Eu já neguei vários, alguns até já me arrependi. Poxa, não tinha nada a ver, eu podia ter gravado com aquela pessoa. Mas na minha cabeça, assim, se eu não conheço a pessoa, se eu não sei se essa pessoa, sabe, tem vida de verdade com Deus e tal, eu me protejo muito. Então, eu acho que nunca caí, assim, nessa coisa do hate, de polêmica por causa disso. Não, e isso é muito bom, né? Então, assim, que essa vida discreta, ela é bom, né? Assim, ela nos protege, né? Assim, Verdade. isso é algo, né? Talvez fica uma uma moderação. dica, uma dica para quem, né, tá aí, assim, cara, não queira muito, né? Sim. Tem uma galera que faz uns negócios aí que é meio difícil de, né, Defender. assim, defender. Não dá nem pra defender. Não dá. E assim, você também, né, falar um pouco da sua família, que eu amo Sim. muito a sua família, né? Assim, Sim. já falei, comecei o podcast falando disso, né? Gravei com o Igor e, né, até chorei com ele falando dele, né? Realmente eu amo a sua família, né? A família de vocês. E você casou cedo, né? Assim, cedo, né? Assim, 24 anos. A galera 25. fala cedo, né? Alguns estão falando cedo, mas não, os antigos casavam mais cedo ainda, acham né? que é Que tarde. a nossa geração que tá casando tarde, Tá né? demorando muito. Mas assim, como foi para você o casamento, né? Assim, você casar, né? O encontro, o Igor, né? A gente ouviu a história de vocês, eu sou apaixonado pela história, mas como que tá sendo isso assim para você? A história é bem louca, muita gente que me acompanha já conhece, porque Sim. na época fiz todo um suspense. Foi bem engraçado, assim, eu fiz sem querer, virou um storytelling no Instagram. Não foi planejado um marketing disso, mas eu fiquei noiva e foi tão rápido que a gente se conheceu, ele me pediu um casamento no mês seguinte. Foi tão rápido que eu, de cara, não contei de quem eu estava noiva, porque assim, era tudo muita novidade, não teve namoro. A gente se conheceu numa live, né? Então, tudo é muito engraçado na nossa história. Mas hoje, a pergunta é mais sobre o hoje, né? Como que tá? Hoje, cara, eu sou muito feliz primeiro, por ter casado com o Igor, assim, por ter casado certo. Que eu também, isso era uma coisa que, nossa, se eu tinha uma coisa que eu tinha medo era de casar errado, Léo. Eu sei, porque eu já vi várias histórias no decorrer da minha vida de pessoas que tinham chamados gigantescos em Deus, que tinham, sabe, uma unção, que tinham um futuro brilhante à frente, mas se casa errado, às vezes coloca tudo a perder. A maioria das vezes. Se não casou com uma pessoa de Deus também, que tem a ver, que some com o seu propósito, né? Não que eu esteja dizendo, tá, que não tenha jeito. Tipo, casei errado, acabou minha vida. Não, você casou errado, você vai ter que ficar com essa pessoa e pede para Deus transformar o errado em certo. Porque Exatamente. ele pode transformar. Ele faz. Ele transforma a maldição em bênção, ele transforma luto em alegria. E ele transforma o errado em certo se você pagar o preço, né?
provavelmente vai ter uma espera aí, um preço a ser pago, mas o Senhor faz. Só que como eu sabia, eu já tinha visto diferentes histórias, de diferentes cenários, eu orava muito para que eu já me casasse, assim, tomando uma decisão sábia, não precisasse passar por coisas que muitas pessoas, infelizmente, têm que passar depois do casamento, por não ter escolhido sabiamente, né? Por ter agido na emoção ou na pressa, na carência, e ter se casado achando que não vai ter nada melhor do que essa pessoa, sabe? Sei lá, se a pessoa tem tal problema de caráter, uma coisa gravíssima, mas eu vou mudar ela depois, eu tinha medo dessas coisas. Então, orei muito por isso. E o Igor, assim, é uma pessoa que eu não consigo imaginar ninguém melhor para estar comigo, para ser meu marido, porque os nossos chamados, eles se complementam. A nossa visão de mundo, visão de vida, cosmovisão, tudo, é muito alinhada. E tinha coisas em que não era, em questões pequenas, coisas que são negociáveis, não da base da nossa existência, mas coisas, diferentes formas de pensar que eu tinha sobre, por exemplo, sobre finanças. Eu gosto de fazer assim, de administrar assim, ele gosta de administrar assado. Tinha coisas assim que no início deram choque. Mas isso foi muito bom, porque Deus usa isso para nos aprimorar, né? nos forjar. Isso, É o ferro afiando ferro. Exato. E me ensinou, Deus usou isso para me ensinar submissão, porque nessas coisas que são negociáveis, que não são bases, não são princípios e valores, tá? Quando você discorda do marido, né, para você mulher, a mulher tem que se submeter ao marido, a mulher tem que se submeter à visão dele, né? Essa é a forma bíblica de se fazer. E nisso tudo eu fui muito forjada, porque antes eu era, como eu falei, muito independente, né? Vivia sempre a minha vida assim, sendo muito desenrolada, fazendo tudo, gostando de saber de tudo, então já tinha estudado muito sobre muita coisa. E aí, às vezes, mesmo sabendo mais sobre determinado assunto, eu não estou falando isso para diminuir meu marido, ele mesmo fala isso assim, a sua submissão a mim não é porque eu saiba melhor. Tem coisas, às vezes, que nós, mulheres, vamos ter que nos submeter, mesmo achando, ou às vezes até sendo, de fato, que você saiba melhor sobre aquele assunto, que você tenha a opinião correta, mais correta que a do seu marido. Mas, simplesmente por ser um princípio bíblico, a gente deve se submeter. Uau. Não é por competência a liderança, entendeu? Liderança não é por... Tipo assim, eu sou seu líder porque eu sou melhor do que você em tudo, ou porque eu sou melhor do que você nisso. Não. Liderança é por chamado. É o Senhor quem determina. Então, se Deus fala que o marido é o cabeça da esposa, é porque Deus determinou que seja assim. Meu Deus. E aí, isso para mim, eu já sabia tudo isso na teoria. Mas na prática, quando eu me casei, foi o maior desafio. E aí eu vi e falei, nossa, eu achava que eu ia casar e não ia ter problema nenhum com isso. Mas na prática, o negócio é mais difícil. Então, eu fui muito tratada por Deus, principalmente no primeiro ano de casamento. E glória a Deus que eu me submeti a esses processos, porque doeu muito em mim. Foi bem confrontador, foi bem humilhante para mim, assim, não é nem diante das pessoas, mas eu comigo mesma, assim, a gente tem que se humilhar para deixar o Senhor nos transformar, né? É literalmente o vaso sendo quebrado para ser refeito. Então, foi difícil. Mas hoje eu sou tão grata por não ter desistido. Uau. Porque teve muitas vezes que eu quis desistir. Doía tanto que eu falava, eu vou desistir, eu vou embora, fiz a mala e essas coisas. Mas aí depois que eu vejo os frutos, né, de ter permanecido, mesmo às vezes querendo desistir, eu falo, nossa, como valeu a pena. O casamento foi um instrumento de Deus, assim, para me santificar mais do que qualquer outra coisa na minha vida. Uau. Sabe? Então, e tem sido ainda. E depois desse tempo do primeiro ano, que foi bem desafiador, mais difícil e tal, a gente depois começou a colher os frutos, assim, dessa submissão ao processo de Deus, e a gente colhe até hoje. Ainda há coisas para serem alinhadas, sempre tem no casal, mas a gente já vive algo muito maravilhoso em Deus, sabe? E eu sou muito grata a Deus pela vida do Igor, por ter me apresentado a ele. Vejo realmente que o Senhor guardou ele para mim e a mim para ele. Eu orava muito por isso. Eu tinha medo de não ter pessoa para eu casar, porque todo mundo que eu conhecia, eu viajava o mundo e o Brasil, conhecia milhares de pessoas. Sim. Eu não tinha ninguém. Eu parava para pensar, Léo, solteira, eu falava, gente, não tem ninguém que passa na minha cabeça que pode ser uma opção para eu namorar, noivar e casar. Eu não conseguia pensar em ninguém. Tirando duas pessoas que eu já namorei e não deu certo, e também depois não eram mais opção, né? Mas quando eu namorei com eles, eu achei que era uma opção, óbvio. Só que depois eu não via esperança assim. E aí, quando o Igor veio, né, e Deus nos uniu sobrenaturalmente, eu vi que realmente o Senhor tem a soberania de tudo. Ele Uau. sempre tem o melhor para nós. Se você acha que não tem ninguém também no mundo, né, que você não está vendo esperança, saiba que Deus tem. Deus tem uma pessoa
que vai ser bênção para sua vida e tudo. Se você se submeter à palavra de Deus, né? Esperar nele, esperar não passivamente, né? Esperar vivendo para Deus, cumprindo seu chamado, se aprimorando, crescendo como um indivíduo, como pessoa. Deus vai te unir a essa pessoa no tempo certo. Eu creio nisso, que isso aconteceu comigo. E é uma bênção. E ainda vieram 2 filhos, que sim, Uau. não dá para falar, né? Que legal. Transforma a nossa vida. Vale a pena esperar e esperar certo, né? Sim. Então, assim, servindo com os dons que Deus nos deu, né? Comunidade, igreja, as pessoas, o reino, né? E eu tinha um líder que falava muito disso comigo, né? Assim, sobre eu estar tão perto de Jesus, né? Assim, e ser apaixonado por Ele, pela cruz, assim, e estar lá naquele lugar adorando, né? Entregue, que assim, e de olho fechado e tudo, né? Que de repente eu iria abrir os olhos, né? E ia olhar pro lado e eu via uma doida que tava do mesmo jeito, entregue e tal. Eu falei assim, oh, essa aí é pra casar, né? Tipo assim, ela tá comigo, né? Exatamente. Então, eu tinha um líder que falava muito isso comigo, isso lá na minha adolescência, né? E, cara, como é bom a gente fazer isso, né? Muito. Então, esperar, né? E poder se apaixonar por Jesus, se entregar para Ele, buscar. que daí depois, quando a gente é assim, a gente vai encontrar do lado, só quem né? estiver ali perto. Exatamente. Comigo com a Monique foi bem parecido, assim, essa questão de olhar para ela. Estava num lugar de acampamento, de pregação para jovens, era no carnaval, né? O carnaval. E eu não conhecia a Monique, né? Então, assim, eu conhecia ela no Impacto de Carnaval em Matinhos, lá no litoral do Paraná. E, assim, o que me chamou a atenção nela foi a fome dela de pregar o evangelho para as pessoas da rua, que eu nem via isso em meninas que já eram missionárias, né? Então, isso me chamou muita atenção. Então, assim, olha só, o que Jesus fez na vida dela me chamou a atenção. Isso é tão bom pra gente, né? Como, maravilhoso. Né? Pra jovem, né? Isso é muito importante, né? Porque hoje as pessoas ficam procurando a pessoa, né? Eu quero uma pessoa assim, assim, assim. Mas quando a gente está procurando Jesus, você vai encontrar uma pessoa que também esteja exatamente como você falou, ali aos pés da cruz, ali na presença dele. Não tem como você estar nesse lugar e encontrar alguém que está longe. Porque se você gasta o seu tempo todo ali perto de Jesus, você só vai ter contato com quem está perto de Jesus, né? Assim, não estou dizendo de viver numa bolha, nada disso. Você está entendendo, né? A gente vai para fora para alcançar, mas é realmente isso aí. E no meu caso, não foi geograficamente, assim, eu não estava num culto ou numa missão em que o Igor estava. Mas o Senhor fez isso acontecer, espiritualmente falando, o Senhor fez isso. Porque o Igor realmente estava nesse mesmo lugar que eu, assim, de vida entregue, de vida faminta por Deus e tudo. Mas a gente se conheceu, foi através de uma live no Instagram. Ele em São Paulo e eu no Rio. Então, você vê que o Senhor fez virtualmente isso acontecer. Porque no mundo espiritual, na vida espiritual, falando em termos assim, nós dois vivíamos nesse mesmo lugar. Tanto eu quanto ele vivíamos ministério em tempo integral, vivíamos já para o nosso chamado, já tínhamos renunciado tudo. Muitas coisas semelhantes à nossa vida, né? Até a carreira que ele abriu mão e a carreira que eu abri mão, ambos do direito. Muita coisa parecida que a gente tinha vivido. E até os anos, olha, o ano que eu fui batizado do Espírito Santo, ele foi. O ano que depois que eu eu não lembro exatamente, mas que ativou o meu chamado, meu ministério, ele também estava sendo. Uau. Só que assim, ele vivendo a vida dele, eu vivendo a minha, sem se conhecer. Meu Deus, isso muito é louco. muita soberania de Deus, né? Muita. Precisa trazer paz pro nosso coração, né? O coração de quem é jovem, solteiro, né? De que ele está fazendo. Uau, meu mesmo Deus. sem você ver. Vamos lá. Ele está fazendo tudo cooperar para o seu bem. Né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Inclusive a espera, né? Exatamente. Então espere certo. Exatamente. Espere em santidade, espere crendo. Uau, que legal. Isso. E como que você equilibra, né? Tudo isso na sua vida, assim, né? Então, você faz muita coisa, né? Então, assim, você é esposa, né? É mãe de 2, né? Então, tem o selo musical, tem o seu ministério, né? Tem, eu vejo, né? Essa paixão também pela Bíblia em você, né? Umas coisas novas aí, né? Também. E, do ensino. Como que você equilibra tudo isso, assim, a vida, essa vida familiar e Sim, tudo? não é fácil, viu, Léo? Se eu não fosse casada comigo, eu não ia conseguir, não, hoje. Porque eu já me atrapalhava antes. Porque eu sou uma pessoa muito criativa, isso é óbvio, né? No meio artístico e tudo. E acho que nós que somos artistas, assim, que criamos, que somos criativos, temos essa tendência já a viver meio no mundo da lua, assim, tipo, tá sempre, sabe, num âmbito meio abstrato. Eu também, assim, eu gosto muito de sonhar, de ficar envisionando coisas, e às vezes para vir para a realidade, para mim era difícil. Por exemplo, organizar minha agenda era muito difícil para mim.
começar uma tarefa e focar nela até o fim era muito difícil para mim. Tanto que na minha vida eu comecei várias coisas que não terminei. E eu sempre tentava fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas acabava não fazendo nenhuma muito bem feita. E aí o Igor me ajudou muito, porque o Igor tem uma excelência assim, nisso, na gestão de tempo, nessa autoliderança, sabe? De você liderar a própria vida, de você saber como administrar os seus dias, o seu tempo, as suas prioridades. E ele começou a me ensinar mesmo na prática, assim, tipo, você precisa melhorar isso, ó, vamos fazer assim, abre tua agenda aí, você vai ter que colocar tudo que você marcar agora, você coloca aqui, porque você está esquecendo os compromissos, você está marcando 2 coisas ao mesmo tempo, está esquecendo. E eu até hoje eu tenho uma dificuldade, eu acho que o dia tem 60 horas. Quem anda comigo sempre ri disso, porque eu falo assim, oi, tudo bem? Ah, tá bom, tenho que ir no salão, né? Tá bom, pode marcar 8 horas. Aí eu recebo outra ligação, olha, você tem que ter uma reunião, posso te ligar? Tipo, uma pessoa do banco. Pode sim, me liga 8h15. Aí eu, tem que sei lá, comprar alguma coisa no shopping. Tá, eu vou 8h30. Aí a pessoa olha pra mim e fala, você acha mesmo que vai dar tudo isso no seu dia? Você colocou 15 compromissos em um dia em 5 horas. Tipo. Eu falo, você não acha que dá? Na minha cabeça tá fazendo sentido a conta. E eu sou boa de matemática, mas na gestão de tempo me embolava toda. E ele me ajudou muito, assim, de forma bem prática. E aí hoje, às vezes, até ele me freia, assim, por exemplo. Quando tem algo que eu já estou abraçando, que eu quero abraçar o mundo. E eu vou fazer tal coisa e tal. E ele vê que isso aqui não é para você fazer. Tipo, você não tem tempo para isso. Ele já me fala, amor, volta aqui, cancela. Antes de pegar esse compromisso, não vai fazer. Hoje, ele fala para mim, você só vai fazer aquilo que só você pode fazer. Uau. Então, isso me ajudou muito. A gente estava, por exemplo, vou dar um exemplo prático, tá? Para o pessoal entender. Estávamos gravando um podcast para soltar esse ano todo da leitura da Bíblia em ordem cronológica. E assim, um projeto da nossa escola de ensino bíblico, que se chama Estudantes de Deus. Conheça depois, estudantesdedeus.com. E aí, estávamos gravando, tinha várias pessoas, várias vozes, e cada um tinha que gravar, né, alguns capítulos e tudo, mas pensa, 365 dias, era muitas horas de gravação. Tinha que gravar lendo a Bíblia toda. E aí, eu me coloquei lá na escala, quero ler tal mês, estava super participando. E aí, no dia que eu ia descer para gravar, porque o nosso estúdio é embaixo da nossa casa, no subsolo, a gente fez um estúdio onde eu gravo as aulas da plataforma Estudantes de Deus, onde a gente grava vídeo para o Instagram, tudo é lá. E aí, eu já estava descendo para gravar. Isso já era 10 da noite, tá, Léo? Eu ia ficar lá até umas 2 da manhã gravando. Já estava super cansada de um dia inteiro trabalhando, cuidando das crianças, fazendo tudo ao mesmo tempo. Aí o Igor chegou, subiu pro quarto, eu tava assim, toda maquiada já para descer. Ele, onde você vai? Eu falei, eu vou gravar o mês tal lá do Litro da Bíblia. Ó, vou voltar à tarde, tá? Aí ele, o quê? Você vai gravar a leitura da Bíblia? Eu falei, ele falou, amor, qualquer pessoa pode fazer isso. Qualquer pessoa que saiba ler pode sentar e gravar lendo. Você já faz tantas coisas. Como que você vai ficar, 5 horas agora gravando, lendo, sei lá, 2 livros da Bíblia assim? E aí eu falei, é verdade, né? Eu falei, meu Deus, e agora? E eu ia gravar justo o primeiro mês, assim. E isso já era dezembro. Para você ter uma ideia, acabou que a gente não fez o podcast esse ano. No fim foi bom, porque a nossa igreja fez e ia estar soltando junto a mesma coisa. Não tinha nem porquê, mas a gente não sabia. Nossa igreja agora lançou, tá fazendo esse podcast, é super legal. Mas ele me freou na hora. Isso é um exemplo prático. Ele falou, olha, amor, já te falei, você só tem que fazer aquilo que só você pode fazer. Você compõe como ninguém vai compor por você. Uau. Você ministra adoração como ninguém vai ministrar. Ninguém vai poder ir no seu lugar e ministrar por você. Então, você vai para a agenda, você tem que ter seu tempo compondo, você tem que ter seu devocional, ninguém vai fazer por você. Você tem que ter seu tempo com Deus. Nossos filhos, você é insubstituível para os nossos filhos. Ninguém vai ser mãe deles como você. Uau. Então, você cuida. Agora, gravar podcast lendo a Bíblia, a gente tem discípulos, tem pessoas da equipe. Não é para ser você, entendeu? Qualquer um pode fazer. A aula, ninguém vai dar como você a sua aula que você preparou. Então, você grava a aula, mas isso não. E aí, eu parei e falei... Na hora, eu fiquei chateada. Tipo, poxa, eu queria ir, sabe? Porque eu quero fazer tudo. Mas, no fundo, eu falei... Ai, Senhor, obrigada por esse marido sábio. Porque, senão, realmente, eu estaria com um burnout. Eu estaria louca, assim. É muita coisa. E eu tento abraçar tudo. Ele sempre precisa me frear com sabedoria. E por isso eu tenho conseguido, entendeu? Inclusive, ele me freia no que é preciso e me acelera no que é preciso acelerar. Então, agora, por exemplo, estou produzindo um novo álbum. Ele fica no meu pé. Como eu falei, eu gosto de ficar no campo da ideia, né? Então, eu fico tanto pensando qual música que vai entrar, qual que não vai compor, que eu gosto de ficar nesse lugar e aí eu vou procrastinando a parte prática. Tem que ir para o estúdio, tem que ir gravar. E aí o Igor me ajuda nisso também. Aí ele me acelera. Amor, você já tem 5 dias da última reunião com o produtor. Você tem que ir lá de novo, gravar mais guias, tem que ir lá ver como tá a música.
Aí ele marca pra mim e fala, ó, você vai tal hora. É assim, entendeu? Cara, Tipo, hoje que pra eu estar legal. aqui, é isso. Ele me ajuda a organizar, assim. Cara, Porque senão eu me embolaria. que É isso que legal, acontece. que Não é muito bom. legal casar certo? Meu Olha só. Deus, não, Um complementa o gente. outro. E ao mesmo tempo eu também o ajudo, né? Sirvo a visão dele, o chamado dele. Isso. Senão também ele não conseguiria cumprir. Muitas vezes, É. para ele ir, eu preciso estar com as crianças, eu preciso estar cuidando, né, de tudo estar funcionando bem. Não, isso é muito bom, assim, eu vejo muito eu com a Monique, né, assim, a gente, cara, eu não conseguiria, né, fazer nem metade do que eu faço se não fosse ela na minha vida, assim, Sim. né, então, assim, teve momentos já, assim, difíceis para nós e que a minha decisão era, não, eu não vou, eu vou ficar, né, eu preciso estar aqui com você, né, Sim. que você é a minha prioridade, né, Sim. e ela falou assim, não, amor, a gente orou tantos anos por isso, você é a nossa família lá. Eu ficava assim, meu Deus, que mulher é essa? E ela falou assim, Sabedoria. e ela mandou para mim a palavra de Gideão, né? Gideão 6. Falou assim, ó, você tá aqui Que querendo ir em lindo. casa se esconder? Falou, não, Deus está chamando você para lá e você vai ir. Meu, eu saí entendeu? Assim, com autoridade, Que né? Falei assim, lindo, ó, minha casa tá me liberando, É. vamos lá, E né? entendendo, né? Esse entendimento dela é lindo, de que você indo, é a sua casa indo. Isso. Ela também está cumprindo o chamado, ela Uau. também está Uau. junto ali, porque vocês são um. É. Né? E ao mesmo tempo ela ficando, ela também representa você, te cobre ali, né? É. No momento que você vai estar ausente, mas ela está ali fazendo com que tudo corra bem, que as crianças estejam bem. Isso é muito lindo. Isso é um casal com propósito, é um casal que entende É. a família, biblicamente falando, que ela Isso. foi criada para ser, né? É. Hoje a gente vê nessa sociedade, né, nossa, o ensino, a ideologia, o que a filosofia de hoje ensina é o contrário, é cada um por si, eu contra você, cada um querendo, né, crescer na sua carreira, nos seus sonhos. Parece que o casal nem é casal, é só housemate, né? Divide a casa. É. Cada um tem a sua carreira, seu sonho, sua vida. Aí chega uma hora que se divorcia porque fala, a gente divorciamos por incompatibilidade. Cada um tinha visões de vida diferentes, objetivos diferentes. Claro, não estava vivendo família, né? É. Então a Bíblia é a fórmula, gente. Para dar certo, tem que ser conforme a maneira de Deus. Meu Deus, não a tem nossa. que ser, e assim, é plano de Deus, né? Família é plano de Deus, né? Quando a gente olha para isso, né? E é legal porque a gente vê em você mesmo essa realização, né? Tá, a realização de mãe, Sim. né? Eu acompanho lá algumas Sim, coisas, né? Você sim, consigo eu amo acompanhar, mesmo. né? E Eu assim, sou dá para realizada. ver você assim realizada com os filhos e com a casa, né? Com o Sim. plano de Deus, né? E a família envolvida, né? Como é bom isso. É. Eu queria, né? Você compartilhasse com a gente, né? Como que constrói esse, né, lar saudável, né? Que é uma dificuldade que a gente vê a nossa geração muito divórcio, né? Muita separação dos pais lá atrás, perdemos um pouco da referência e só que agora Deus está levantando uma nova geração que está vendo isso Sim. e, né, e tem gente desejando isso. Se posicionando. É, Não é fácil, né, Léo? Principalmente quando a gente vem de um contexto diferente. Né? Os meus pais, por exemplo, eu citei aqui, se divorciaram. Os meus avós também. Os meus outros avós, bisavós, tem um histórico. E tudo que o inimigo quer é se perpetuar na linhagem geracional de uma família com os mesmos padrões, né? A gente vê isso acontecendo até na Bíblia, assim, que parece que é como se fosse uma sina, mas não é uma sina. É uma repetição de padrões, que é o natural de acontecer. Então, quando alguém se levanta numa geração querendo quebrar essa maldição, esse padrão, né? essa corrente ali de coisas ruins, seja lá em qual área que for, o alcoolismo, ou o divórcio, ou o adultério, né? Há um preço muito alto a ser pago. O Igor, ele por exemplo, não vem de uma família em que os pais, avós eram divorciados. E eu vejo que para ele é um pouco mais fácil. Para mim, por ser a primeira geração que está tendo que tapar essa brecha, é muito difícil. É muito ataque. Na mente, na alma, nas emoções. O tempo todo lutando contra a minha carne, né? Claro que, como eu falei, hoje a gente está colhendo frutos já de decisões antes de se meter ao processo. Mas no início, era o tempo todo, assim. Eu via que o Satanás investia o tempo todo em querer que eu desistisse, querer que eu, sabe, me rendesse. E com mentiras na minha mente. Tipo assim, cara, não adianta. Você vai tentar agora, mas daqui a uns anos, sua família vai acabar. Vai acontecer igual aconteceu com seus pais, vai acontecer como aconteceu com seus avós. E aí tem diferentes pecados, né? Mas a gente tem que escolher intencionalmente, sempre, acreditar na palavra, nas verdades
que Deus fala sobre nós. Bom. Que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E que o Senhor tem para nós vida e vida em abundância. E eu me posicionei, escolhi me posicionar como essa geração que fala, termina em mim, para em mim. Essas maldições vão parar aqui em mim. Os meus filhos não vão precisar ter toda essa dificuldade que eu estou tendo, porque não vai ter acontecido com os pais dele o que aconteceu com os meus. E isso é um preço a ser pago. Então, essa geração, né, que eu sei que vem de famílias quebradas, a maioria, né, hoje, precisa entender isso e se posicionar, tá disposto a pagar o preço, sabe? E isso é o quê? Fazer diferente. Você nunca vai obter resultados diferentes tendo as atitudes iguais. Então, assim, se eu vejo que não deu certo com os meus pais, não deu certo, sei lá, com meus avós, meus antepassados, eu tenho que parar e pensar e orar e falar assim, o que eu preciso mudar na forma de agir? Eu não tenho que ser igual em tudo, né? As coisas boas a gente retém, mas é preciso saber deixar pai e mãe. Isso inclui não só deixar geograficamente morar em outra casa, mas deixar a herança que não é de bênção, né? Aquela forma de agir, aquela forma de falar, aquela forma de manipular, aquela forma de corrigir. Tudo que não for alinhado com a palavra de Deus, eu preciso deixar. E aí os dois precisam estar dispostos a isso, porque sempre vai ter coisas nos dois lados. Nunca vai ter um lado que a família é perfeita. Não existe família perfeita. Então, tanto o marido quanto a mulher tem que chegar nesse consenso. E para isso é preciso ter uma conversa mesmo aberta, uma conversa clara, na presença de Deus, sabe? Com oração, com a Bíblia aberta. A Bíblia aberta. E tá ali falando o que a gente quer trazer da sua família e da minha família, né? O casal. Isso aqui é legal na sua família, isso aqui é uma tradição legal da sua família, essa prática é legal. Agora, o que a gente quer fazer diferente? Isso aqui que a sua mãe faz não é legal. Eu não gostaria que você fizesse assim. Isso aqui que o teu pai faz não é legal. Isso aqui que a minha mãe faz eu não quero fazer. E aí você vai trazendo para ser intencional, porque todos os dias você vai ter que lutar para agir diferente. A sua tendência vai ser agir igual. E assim você vai construir uma família saudável. Né? E uma nova família, que não é extensão mais daquela ou da outra, né? Aquelas são só as famílias de origem, mas a família, agora o meu núcleo familiar é eu, Igor e os meus filhos. Então eu amo os meus pais, amo os meus sogros, os honro, mas eu preciso saber que existe um limite diferente. Não é o mesmo acesso que o meu marido tem e nem precisa ser a mesma cultura dentro da minha casa, que é dentro da casa deles. Entendeu? Precisam ser feitas adaptações de acordo com a palavra de Deus. Para construir uma cultura familiar saudável, sim, né? Sim, uma bíblica. Bíblica, né? Uau. Agora, tem famílias que têm um privilégio Sim. de vir, né? Por exemplo, o Bill Johnson, vamos falar. Eu e a gente fala tanto... A gente é tão identificado por ele, e fala, cara, é quinta geração, se eu não me engano, quarta ou quinta, acho que é quinta geração de pastores na família. Então, você vê tudo que a Bethel representa e a presença de Deus que tem acontecendo naquele lugar, e aí você entende, caramba, isso aqui está sendo plantado, já tem 5 gerações, são 500 anos, praticamente. Então, não estou dizendo que a família dele seja perfeita, mas provavelmente ele não teve que ter muitas guerras que eu tenho, entendeu? Porque vem de uma linhagem ali mais saudável e que já tem buscado viver biblicamente a sua família. Então, isso é muito bom. Por isso que eu quero deixar isso para os meus filhos. Eles serem segunda geração de uma família mais bíblica, já vai ser melhor para eles. E os meus netos, terceira, já vai ser bem mais fácil para eles. A não ser que casem errado, né? Por isso que eu falo, casar errado estraga tudo. Porque se casa muito errado, aí te dificulta. Mas se casam duas pessoas de Deus, querendo viver agradando ao Senhor, e ainda tem essa herança, nossa, as coisas são muito facilitadas. E como é importante essa questão, né, do casamento mesmo, né? Porque acho que são as duas decisões mais importantes da vida, né? Quando a gente entrega a vida para Jesus, e a segunda é com quem a gente vai casar. Então, isso aqui vai né, delinear muita coisa, né, lá na frente. Né? Quanta sabedoria precisa ter, né, nesse momento. Né? E eu quero deixar claro, Léo, quando eu falo casar certo, casar errado, eu não estou dizendo que eu necessariamente acredite que existe uma pessoa certa. Exato, muito bom. Porque tem muita controvérsia sobre isso. Não, tem uma galera que fantasia... demais, né? Que acha que vai vir num cavalo branco e tal, é um príncipe e tal. Eu, na verdade, eu nem sei o que eu creio, se tem uma pessoa, se não tem. Eu não sei se tinha que ser o Igor, se não fosse, tá errado. Acho que não. Eu acho que tem outros homens de Deus e que... Enfim, não sei, isso é confuso para mim. Mas o que eu estou dizendo não é isso. O que eu estou dizendo de casar errado, eu só quero deixar claro, é você casar com alguém que não tem caráter ou não tem temor de Deus, é o mais importante, sabe? Não tem
não busca obedecer a Deus. O critério do Igor, por exemplo, para a esposa, o que ele falava para Deus assim, Deus, eu quero uma esposa que ouça a sua voz e obedeça. Uau, meu Porque ele Deus. pensava, não preciso pedir mais nada, porque se uma mulher ouve a Deus, tem relacionamento com ele, sabe ouvir a voz de Deus, e obedece o que ouve, tudo vai dar certo. Uau, Porque até quando ela é estiver isso. com raiva de mim, quando eu tiver, sabe, quando a gente brigar e tal, não sei o quê, Deus vai falar com ela, né? E comigo também. Ele já era uma pessoa que ouvia e obedecia, então se Deus fala com nós dois e nós dois obedecemos, a gente vai conseguir Uau. viver aquilo que Deus tem para nós. Porque ele já era essa pessoa, então ele queria uma mulher assim também. E realmente isso faz toda a diferença. Teve brigas nossas gigantescas que só se resolveram quando eu ouvi a voz de Deus e obedeci. E às vezes até relutando, né? Porque Deus quebra nosso orgulho. Ou outras vezes só se resolveu quando ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. Né? Uau. Depende de quem ali que estava errado na situação. Isso. Enfim, o Senhor é essa terceira parte no casamento, que a palavra fala que o cordão de 3 dobras Isso. não se rompe facilmente. Uhum. Então tem que ser um relacionamento. É um trio, na verdade. É o casal e Deus. É um triângulo aqui. Deus, você e seu marido. Isso. Sem Deus, o casamento eu considero impossível. Uau. Eu não sei o que seria do meu casamento, já não existiria mais se não tivesse o Espírito Santo entre nós, para convencer, para com toda a sabedoria e paciência que ele tem conosco, né, nos ensinar, nos levar ali a humildade de pedir perdão, sabe, e a transformação. Então é isso. Casar legal. certo, o que eu digo é isso, é casar com alguém que tema o Isso. Senhor. Não, e tem gente que, né, eu lembro de uma menina uma vez que foi numa viagem missionária com a equipe, né, que eu sempre levo, a gente faz as viagens missionárias, e aí eu abro às vezes para pessoal que não está em escola e também, né? Aí eu abri, fiz uma turma lá, e aí foi uma moça. E aí ela tava comentando no meio da viagem, assim, né, tava solteira, e falou assim, eu tenho a minha lista, né, e tal. Eu falei, tem essa lista? Eu falei, como que é essa lista aí? Aí ela mostrou os pontos, cara. Eu falei assim, gente do céu, eu acho que nem Daniel, né, se fosse, né, ia Ia entrar nessa preencher. lista aí, né, porque tava muito Meu Deus, exigente, né? as pessoas fazem listas, às vezes, só com atributos físicos, né? É. Tipo, coisas que não é a base, gente. Né, assim, tinha umas coisas assim de altura e tal. Eu falei, rapaz, tem que casar com o nórdico, né? Porque no Brasil Tipo, vai ser difícil achar um. Né? Então, meu Deus. assim, Gente, ajuda Deus também, não dificulta pra Deus. Deus não vai conseguir aí essa lista. Não que ele não possa, mas assim, é super importante a atração física, óbvio. Mas o Senhor sabe disso. Ele não vai te dar alguém, né, que você não vai amar também nesse sentido, né, na parte física, assim, que você não se agrade da pessoa. Eu creio que o casal tem que ter química, tem que ter essa atração física e tudo, para que também o casamento seja saudável. Mas isso não é a base. Então, se você tem uma lista muito específica, eu recomendaria a pessoa rasgar essa lista, faça uma lista mais espiritual aí e deixa que Deus cuida da parte do físico, porque Deus sabe, Deus te conhece melhor do que você mesmo, não é? exato. Deus sabe o que a gente gosta, o que vai nos agradar. Uau, Então, sensacional. E falando de, né, amor, paixão, né, e tal, tem uma outra paixão na sua vida aí, né, que é a Bíblia, né? É. Então, eu vejo você e, Verdade. cara, admiro muito isso em você, né? Obrigada. Tão certo que as suas canções são bíblicas, então, assim, demonstra já isso, Sim. mas você tem um lado aí de ensino, né? Sim. Então, você é apaixonado pelas escrituras, está fazendo um monte de coisa com a palavra, né? O que gerou e despertou isso, essa paixão pela Bíblia em você? Então, eu sempre tive essa paixão, desde a adolescência, como eu falei, gastava muito tempo com a palavra e tudo, mas houve um acontecimento assim, mais recente que despertou mesmo essa fase da minha vida de ensino, né, de querer ensinar a palavra, que foi em 2021, depois que a gente casou em 2020, nós tiramos o ano de 2021 para ser um ano sabático, só para buscar o Senhor. Fizemos escola de missões na Jocum, fomos para a África fazer missões, né, em países perseguidos. Depois nós voltamos para os Estados Unidos, fizemos 3 meses de uma escola de Bíblia bem intensiva. E lá a gente estudando ali a Bíblia inteira, foi um reavivar para mim dessa fome pela palavra, né? Que eu já tinha, mas ele aumentou muito e me levou a um novo nível de entendimento do que eu lia. Antes eu já tinha algum entendimento por causa da revelação do Espírito Santo, mas eu nunca tinha estudado a Bíblia dessa maneira. Uau. E aí, quando eu fui estudar mesmo, sabe, de forma acadêmica ali, com livros, com dicionários bíblicos, eu cada vez era mais constrangida, assim, pela verdade da palavra, pela perfeição da Bíblia. E claro, quando a gente tem o Espírito Santo, ele sempre está presente, né? Então, era essa parte acadêmica ali do estudo, que era intenso, era de 8 da manhã até meia-noite estudando a Bíblia todo dia, mas junto com o Espírito Santo. Então, tinha momentos de encontro também
sobrenatural ali no meio disso tudo, muita presença de Deus. E eu e o Igor fizemos essa escola juntos. Isso foi maravilhoso para nossa família. A gente estava edificando ali o fundamento da nossa família. A gente Na sabia disso, palavra. no primeiro ano de casamento. Uau. Então, nesse tempo lá, eu já senti o Senhor falando comigo assim, filha, agora começa o seu chamado de mestre. Porque eu sempre soube que eu tinha. Porque isso era uma aptidão minha. Ensinar é uma coisa que eu amo e que eu tenho muita facilidade. Desde a escola, quando eu era criança, eu ensinava os meus coleguinhas da minha própria turma, porque eu sempre fui meio autodidata. Eu pegava o livro, no início do ano eu lia o livro inteiro da apostila da escola. E eu sabia toda a matéria já, fazia todos os exercícios. Chegava na aula, eu não tinha o que fazer, porque o exercício já estava feito, principalmente matemática, eu amava. Os exercícios já estavam feitos, a matéria eu já tinha estudado, eu já tinha aprendido sozinha. Então, o que eu ficava fazendo nas aulas? Ou bagunça, conversando, atrapalhando até ser expulsa da sala, ou eu ia ajudar algum colega de classe. Então, eu ia ensinar para alguém que estava com dificuldade. E aí, esses meus amigos sempre falavam assim, Luma, não acredito, você ensinou uma vez, eu entendi aquilo que a professora já falou 7 vezes na lousa, eu não tinha entendido. Você tem um dom de ensinar. Sempre falavam isso para mim. Como você ensina e fica claro para mim. Uau. Então, olha só, isso desde a infância, da adolescência. Então, quando eu conheci os 5 ministérios e vi chamado de mestre e tudo, eu já sabia, falei, opa, eu acho que eu tenho um negócio aí de ensino, né? Porque eu tenho essa aptidão. E aí, estudando a Bíblia em 2021, Deus falou, agora eu vou começar a te usar nisso, porque eu já sabia que ia chegar um tempo, sabe? Eu amo ensinar. E aí, voltei para o Brasil, depois dessa escola, no início de 2022, eu fiquei em casa e tudo, até que no meio do ano eu tive um sonho em que eu via uma plataforma de ensino bíblico, como se fosse uma Netflix, mas era de cursos sobre a Bíblia. No sonho eu rolava, assim, via as aulas, igual eu te mostrei ontem nessa plataforma, exatamente aquilo. E aí eu acordei, contei esse sonho para o Igor e falei que estava queimando muito no meu coração, comecei a ensinar. E eu tinha recebido um convite, nessa mesma época, eu recebi o primeiro convite para ensinar numa escola de Bíblia presencial, como essa que eu fiz. Uau. E eu dei aula nessa escola, que foi lá na Dunamis Farm. E foi muito legal, Léo, porque foi minha primeira vez ensinando a Bíblia na vida. Uma semana inteira ensinando sobre os livros dos profetas, muito conteúdo e tudo. Eu demorei 2 ou 3 meses preparando as aulas para dar aula por 5 dias. E os feedbacks no final foram muito impactantes para mim. E, na verdade, para todo mundo lá foi surpreendente, porque tinha professores que já faziam isso há anos, sabe? Que vão, cada semana é um professor. E depois, no ranking da escola, eu fiquei entre os 3 preferidos de toda a turma. Eram dezenas de alunos. E eu estava entre os que eles mais gostaram, sendo que eles tiveram, sei lá, 15 professores. E para muitos eu fui a professora preferida. E aí eu falei, gente, isso é a graça de Deus, porque eu não tinha essa capacitação, eu não tinha essa experiência nenhuma. Não tinha nada, assim. Eu só tinha o amor pelo ensino e pela palavra. Uau. E uniu as duas coisas, Deus me capacitou. Claro que foi o Espírito Santo, me capacitou também sobrenaturalmente. E eu tenho esse dom. Aí acabei essa semana de aulas lá, a gente ficou orando por esse projeto da plataforma. Aí depois, esperamos um tempo, fomos vivendo, fazendo outras coisas, um chamado e tal. Aí chegou em outubro, a gente sentiu que era o tempo. Eu estava fora do Instagram, fiquei 1 ano e meio fora de todas as redes sociais e tudo. E aí, em outubro, eu senti, Deus falou para mim, volta para o Instagram e já volta falando sobre o ensino da Bíblia. E lança essa plataforma. Aí a gente começou do zero a fazer. O nosso pastor, o Theo, nos abençoou. Ele nos abençoou para fazer isso num domingo. Na segunda, no dia seguinte de manhã, eu já estava gravando a aula. Fiquei 8 dias gravando de 8 da manhã até 1 da manhã. Uau. Tipo, foi um curso gigantesco que eu gravei em 8 dias. Muitas horas de aula, 50 horas de aula. Então, foi uma graça de Deus, assim, Que sabe? legal. E meu marido, como eu falei, com essa parte de executar as De coisas. O Theo abençoou, ele já organizar foi e ligou pro filmmaker. Disse, amanhã, pode amanhã? Tá bom. Amanhã de manhã você tá gravando. Meu Deus, tipo, eu já fico assustada, né? Uau. Mas, e aí nasceu a plataforma Estudantes de Deus. Completou 2 anos em novembro de 2024 agora. E teve um relançamento aí, algumas coisas relançamento, novas, né? Entrou, inclusive, um novo curso agora de Gênesis, que é incrível. Esse curso está em curso, está acontecendo. Sim. Tem já todas as cartas de Paulo, tem todos os evangelhos, Gênesis, Cantares. E a gente vai ter a Bíblia toda lá, estudada lá dentro. É isso. E os testemunhos são incríveis. Posso ler um? Mas claro. Recebi um agora, acabei de lembrar. Favor. Que vindo para cá, a nossa diretora de conteúdo, ela mandou para mim, a Julie. Ela mandou para mim um comentário de um aluno, olha, lá dentro da plataforma. Que legal. Sou muito grata a Deus por ter colocado esse projeto no coração de vocês. Finalizo esse módulo com mais clareza da minha identidade em Deus e com o anseio por manifestar o seu reino em todas as áreas da minha vida.
de uma pessoa que sempre foi insegura, que cresceu com diversas crenças limitantes, é muito bom finalmente entender as verdades sobre mim. Mais uma vez, muito obrigada, Luma e equipe, por se permitirem serem usados pelo Senhor. Não é lindo isso? Meu Deus. E esse comentário não é de um curso dos livros da Bíblia, é do curso sobre qual o seu chamado. Lembra que eu falei que tem um curso sobre isso? O primeiro módulo é só sobre identidade, Léo. Então, essa pessoa comentou isso. Terminei esse módulo sabendo minha identidade em Deus pela primeira vez. Toda insegurança, tudo que ela via saindo. Meu Deus. Então, tem sido muito lindo ver o que Deus faz lá dentro da plataforma. E é uma bênção. Eu amo dar aula, amo gravar aula. Dar aula presencialmente eu gosto mais ainda. Inclusive, vou dar aula aqui, que você já me convidou para a próxima. Né? Então, é isso. Assim que essa paixão tem sido presente na minha vida. Meu Deus, isso aqui é lindo, assim, né? Nessas dos anos 2000 que eu falei para você, eu tive uma experiência em 2003 que eu sonhei, tipo, tinha uma conferência aqui na cidade chamada RUAC, né? Que era o RUAC Brasil. E nessa época vinha, tipo, Nívia Soares. Do sopro de Deus. Do sopro, do vento impetuoso do Espírito, né? Então, assim, e aí tinha uma conferência aqui, e era na minha igreja, né? A antiga igreja, que eu fazia parte, e vinha Nívia Soares, Gregório Micnucci, né? Uma galera, Gerson Ortega, então, uma galera, assim, Dave Keelan, né? Pesado, assim, e ó, conferência não era paga, de graça, e era tipo um mês quase assim de conferência. Nossa. E todo dia, tipo, de segunda-feira, ininterrupto, assim, e lotado, né? Assim, é algo de Deus. Assim, anos 2000, o Brasil viveu um negócio muito legal, né? E assim, eu tava naquela época lá, né? Assim, criancinha, assim, adolescente, né? Demais. E aí, eu com 11 anos, eu tive um sonho, uma semana, né? Assim, sonhei com um pastor de cabelo enroladinho, na época, não, era só o Gregório que pregava de camisa do Barcelona e de Nike Shox, o resto era todo mundo mais engomadinho, né? E eu sonhei naquela semana que ia entrar um pastor, eu sonhei com um pastor entrando assim, na igreja, com o cabelo enroladinho, uma tiara na cabeça, né? E que ele tinha uma palavra de Deus para ele, entregar uma palavra de Deus. Eu pensei, cara, adolescente, né? Acho que é um sonho normal, né? E tal. E aí eu fui pro culto, né? Assim, um dia no culto. E aí cheguei na porta do culto e eu vejo um cara subindo, né? Assim, eu olho para ele, o cabelo enroladinho, né? E tal, e com tiara na cabeça. Naquela época, assim, meu, nossa, assombroso, né? O cara de sonho. E aí eu olhei para aquilo e falei assim: oi, tudo bem? Eu sou o Léo. Eu falei assim, você? Eu falei assim, meu nome é Beto Tavares. Eu falei assim, Beto Tavares? Você que vai pregar hoje? Ele falou, sou. Aí eu assustei. Eu falei assim, eu sonhei com você. Né? Eu falei assim, e você entregou uma palavra para mim no sonho. Aí ele, acho que, né, não levou eu muito a sério, assim, bateu na cabeça, legal, né? Qual que é o seu nome? Eu falei, Léo. Eu falei, Léo Paiva. Eu falei, tá bom. E aí foi embora e tal, assim, no final do culto, ele pregou inteirinho o culto, né? Depois eu ouvi anos que me deram um CD dessa mensagem, né? Para mim reouvir, que eu não lembrava. Legal. Mas ele falava o tempo todo do chamado dele missionário, que ele plantou 2 bases missionárias, o Beto músico, né? Também, da adoração e tal. Ele fundou a Vila do Louvor, onde eu fiz a minha escola, né? A minha ITED, né? Fiz lá. E ele era músico. E no final daquela mensagem, a igreja lotada, lotada de gente. Ele perguntou, cadê o Léo? Cara, eu me encolhi. Assim, eu só era gordinho, né? Assim, não tinha pescoço, foi bem assim, né? E aí, assim, eu me encolhi na cadeira. E aí ele falou assim... aí um cara, o Neilson, veio atrás de mim e falou assim, o Léo tá aqui, esse carinha aqui. Aí ele pegou e olhou para mim e falou assim, você é apaixonado pela palavra de Deus, seja apaixonado pelas escrituras, não deixe que nada roube o seu amor pela palavra de Deus. Falei, cara, e assim, aquilo ecoa no meu coração até hoje, né? Assim, e isso é o que faz diferença, né? Pra gente ter uma família, né? Pra gente ter um chamado, né? Pra gente ter uma profissão, né? Alinhado com a vontade de Deus, né? Precisamos da Bíblia, filhos, né? Sim, totalmente. E a gente tem, né, a gente sempre fala que é um lema que a gente tem no plano de leitura nosso aqui, que a gente disponibiliza de graça, né, para todo mundo, todo ano. Eu imprimo e dou para várias igrejas, assim, amigas e tal, né, assim, a gente abençoa a turma, né, e aí tem, né, leia a Bíblia toda e sempre, né, então, assim, a gente poder ter isso, né, e eu queria te honrar, né, aqui, né, porque você está fazendo isso, né, e está despertando a fome pela palavra numa geração, na nossa geração. Você é uma mulher de Deus e que ama a Bíblia, né, obrigado por isso. Obrigada, Léo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu também sou sempre muito ativada aqui quando venho, né, e participo do que Deus tem feito aqui no YGM. Então, obrigada pelo convite. Foi muito legal estar aqui. E a gente sempre termina, né, a gente estendeu um pouquinho hoje, né? O bate-papo foi maior, especial, né? Então você me permite. Eu falei que eu falo muito. Mas assim, a gente sempre termina com as últimas palavras, assim, né? Não no sentido, né? Acho que o Igor falou assim, não vou morrer, né? Ele falou assim, não, mas eu já morri, né? Ele fala muito disso, né? Sim. Mas é verdade, né? Mas assim, de últimas palavras, assim, palavras importantes que Deus está falando com você, para você ministrar os nossos corações.
Bom, Deus tem falado comigo muito nesses últimos dias, Léo. É até conectado com aquilo que eu ensinei ontem aqui. Ontem eu falei sobre o fruto do Espírito. E Deus tem falado muito comigo sobre alinhamento de caráter, sabe? Sobre a gente voltar às bases assim da nossa fé, os rudimentos mesmo das escrituras e da nossa fé, porque é algo que era muito pregado no meu tempo, assim, quando eu era adolescente, quando eu era nova, o tempo todo era martelado sobre santidade, sobre caráter, sobre integridade, sabe? Sobre ser a imagem e semelhança de Cristo mesmo e representar bem Ele aqui na Terra. E hoje a gente ouve muito sobre desenvolvimento pessoal, sobre como atingir seus objetivos, sobre como viver a prosperidade, sobre como viver o seu chamado, nananana, ser cheio do Espírito Santo, dons do Espírito Santo, mas às vezes a gente acaba deixando de lado esse temor, assim, dessa busca de ser parecido com Cristo, né? O que Deus espera de nós, né? Mais do que qualquer outra coisa, é uma transformação verdadeira, uma transformação genuína, que nós sejamos verdadeiros cristãos, né? Que a palavra cristão significa pequeno Cristo. Então, é representar Jesus aqui na Terra, ser como ele era, né? Buscar o máximo isso. Claro que a gente está sempre sendo aperfeiçoado até o dia de Cristo, mas isso o Senhor tem falado muito comigo nos últimos dias, porque eu sou cristã há muitos anos, como eu falei, já são 24 anos. E às vezes a gente acaba, sabe, se fechando para a disciplina do Senhor, achando que, eu já sei tudo, eu já conheço a palavra, já li tantas vezes a Bíblia, já, sabe, já sou uma ministra de adoração, sou uma ministra da palavra, uma mestre, e sei lá o que você é, o que você faz, mas antes de tudo isso, independente de qualquer coisa, você é filho de Deus. Uau. E o Pai, ele sempre corrige a quem ele ama, né? Então, eu tenho visto nesse tempo o Senhor falando muito comigo sobre isso. Esteja aberta para a minha correção, esteja aberta para a minha forja na sua vida. Porque eu ainda estou te modelando, te formando a minha imagem de novo, restaurando a minha imagem em você. É um processo de santificação que a gente vive, que é constante, é contínuo, até a gente ser glorificado, né? Até quando a gente for para a glória mesmo. E até lá estamos sendo santificados. Então, não abrir mão do temor do Senhor, né, em relação à nossa conduta, a viver uma vida de adoração a Ele. Adoração é muito mais do que canções, né? Adoração é uma vida que glorifica ao Pai. Então, é isso que o Senhor tem falado muito comigo nos últimos dias. Eu tenho ficado atenta, assim, buscado estar sensível sobre isso. Essa semana até eu fui cair num vídeo, eu estava estudando sobre os batismos, eu fui cair num vídeo do Luciano Subirá sobre o batismo com fogo. E o ensino que ele trouxe nesse vídeo, eu até recomendo todo mundo assistir. É muito poderoso. Eu nunca tinha sido ensinado assim sobre batismo com fogo. Eu achava que o batismo com fogo era a mesma coisa que o batismo com o Espírito Santo. Porque João Batista fala, virá aquele que vos batizará com o Espírito e com fogo. Mas é Luciano ensinando lá que o batismo com fogo é essa refinar do fogo do Senhor nas nossas vidas. É sobre ser santificado, é sobre ser forjado no fogo. Como o ouro é refinado pelo fogo, o ouro é moldado no fogo, né? Então, o batismo com fogo é isso, é uma transformação de conduta, de caráter, sabe? De sermos aperfeiçoados mesmo nele. E a minha oração tem sido essa, assim, batiza-me com teu fogo. Até uma canção do Fernandinho. E tem um meme rolando, que não sei se você já viu, eu tenho visto muito, eu vejo muito meme americano. E a galera tem aquela música, né? You're the fire, the refiner, I wanna be consumed. Que é você é o fogo refinador, eu quero ser consumido. E essa música, quando saiu do Maverick, todo mundo cantava muito. Agora tem um meme que um monte de gente está fazendo, que é ouvindo essa música, a pessoa começa a cantar na igreja assim, You're the fire. Aí depois começa assim, the refiner. Aí a pessoa para de cantar. Porque é uma oração perigosa. Você pedir para ser refinado pelo fogo do Senhor, não é qualquer coisa, não. Se prepara. Então, eu tenho feito essa oração até com medo, mas estou fazendo. Senhor, eu quero ser batizado com fogo, quero ser refinada pelo fogo. Vamos lá. Porque ainda tem mais para eu ser lapidada, para me parecer com Cristo. Não é porque eu sou cristã há 24 anos ou há 40, 50 anos que eu cheguei lá. Uau, meu Deus. Vamos lá. Luma, brigadão. Amém. Né? Obrigada. Tamo que junto. fera estar aqui com você. Né? Eu falei para agradeço. você, gente, nunca imaginei estar fazendo esse. Né? Você falou da Ana Paula, né? Eu nunca imaginei que eu estaria fazendo um podcast com a Luma. Que honra né? que Deus faz na nossa vida. Né? Que legal, né? Então, assim, isso é muito bom, né? Muito obrigado né, por você estar aqui. Obrigada, Léo. Aceitar esse convite, né, de Prazer, estar à mesa. também. Eu espero que você tenha tido o seu coração
aquecido. Então, Amém. esse é o nosso episódio de hoje. O IDM Podcast vai ficando por aqui. Mas não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar aqui o seu like e compartilhar para o máximo de pessoas que você conseguir, que assim, né, essa mensagem vai ecoar e mais pessoas vão ouvir e a gente vai estar contribuindo para o avanço da grande comissão. Corações incendiados é tudo que Deus quer para os últimos dias. Amém? Amém. Legal? Então, Deus te abençoe, muito obrigado e não se esqueça de ser um discípulo de Jesus que vive o evangelho do reino de tal modo que você vai gerar transformação em todos os lugares que você está inserido. Deus te abençoe. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, gente.